Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Capítulo I. Faça isto e será bem recebido em toda parte. Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem é ele? Você pode encontrá-lo amanhã descendo a rua. Quando estiver a uma distância de 10 pés, ele começará a sacudir a cauda. Se você parar e lhe fizer mimos, ele saltará sobre você para demonstrar que o estima. E você sabe que atrás desta demonstração de afeto não existem motivos escusos. Ele não deseja vender prédios, nem casar-se com você. Já se deteve alguma vez para pensar que o cachorro é o único animal que não tem que trabalhar para viver? A galinha põe ovos, a vaca fornece leite, o canário canta. Mas o cachorro vive exclusivamente dando-lhe apenas amor. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai comprou um cachorrinho de pelo amarelado por 50 centavos. Foi a luz e a alegria da minha meninice. Todas as tardes, depois das 4h30, ele costumava sentar-se na frente do pátio com os seus lindos olhos muito atentos na estrada, e, logo que ouvia a minha voz ou me avistava lavando o meu prato do jantar na torneira da barreira, partia como uma bala, correndo esbaforidamente para a colina e saudando-me em saltos de alegria e latidos do mais puro entusiasmo. Chip foi o meu companheiro certo durante 5 anos. E, numa noite trágica, nunca me esquecerei dela, um raio o matou a 10 passos de mim. A morte de Chip foi a tragédia da minha meninice. Chip, você nunca leu um livro de psicologia. Não necessita fazê-lo. Sabia, por algum instinto divino, que qualquer indivíduo pode fazer mais amigos em 2 meses, tornando-se verdadeiramente interessado nas outras pessoas, do que um outro em 2 anos procurando fazer as outras pessoas interessadas nele. Permita-me que repita isso. Você pode fazer mais amigos em 2 meses, interessando-se pelas outras pessoas, do que em 2 anos, tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. Você conhece, e eu também, pessoas que erram pela vida tentando em vão fazer com que os outros se interessem por elas. Por certo que isso não dá resultado satisfatório. As pessoas não estão interessadas em você nem estão interessadas em mim. Estão interessadas nelas mesmas, pela manhã, ao meio-dia e depois do jantar. A New York Telephone Company realizou um detalhado estudo das conversações telefônicas para saber qual a palavra mais frequentemente usada. Veja se imagina isto, foi o pronome pessoal eu. 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 Foi usado 3.990 vezes em 5.009.9 conversações telefônicas. Eu. Quando você vê um grupo fotográfico do qual faz parte, qual a pessoa que olha em primeiro lugar? Se nós apenas procurarmos impressionar as pessoas e fazer com que elas se interessem por nós, nunca teremos muitos amigos verdadeiros e sinceros. Amigos verdadeiros, não se conseguem com tal processo. Napoleão tentou fazer isso, mas no seu último encontro com Josefina disse: Josefina, tenho sido tão afortunado como homem nenhum jamais o foi na terra. No entanto, nesta hora, sois a única pessoa no mundo em quem posso confiar. E os historiadores têm dúvida se ele podia confiar mesmo nela. O falecido Alfred Adler, famoso psicólogo vienense, escreveu um livro intitulado What Life Should Mean to You. Nesse livro diz: E o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. E entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Você pode ler vários tomos eruditos de psicologia sem tropeçar com uma declaração mais significativa para você e para mim. Não gosto de repetir, mas as palavras de Adler são tão ricas de significação que vou repeti-las em grifo. É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Uma vez frequentei um curso para escrever contos, na Universidade de Nova York e durante o mesmo o editor de uma importante revista falou perante a nossa classe. Disse que podia tomar qualquer uma das dezenas de contos e histórias que passam sobre sua mesa diariamente, depois de ler alguns parágrafos, saber se o autor gosta ou não do público. Se o autor não gosta do público, afirmou, este não gostará dos seus trabalhos. Este irascível editor deteve-se 2 vezes durante a sua exposição sobre o modo de escrever trabalhos de ficção e pediu desculpas por estar pregando um sermão.
Estou a lhes dizer, declarou, as mesmas coisas que o seu pregador lhes diz. Mas, lembrem-se, terão que estar realmente interessados no público se desejam obter sucesso como escritores de contos. Se isto é verdade no escrever ficção, fique certo de que é 3 vezes mais verdadeiro em se tratando dos contatos com as pessoas, face a face. Passei uma noite no camarim de Howard Thurston na última vez que ele apareceu na Broadway. Thurston, o conhecido rei dos mágicos, Thurston, o rei da agilidade. Durante 40 anos ele viajou por todo o mundo sempre no mesmo mister, criando ilusões, mistificando assistências, fazendo o povo suspirar espantado. Mais de 60 milhões de pessoas compraram entradas para suas demonstrações e ele teve quase 2 milhões de dólares de lucro. Pedi ao Sr. Thurston me dissesse o segredo de seus sucessos. Sua vida escolar, por certo, nada lhe ensejou pois ele deixou a casa paterna ainda pequeno, tornou-se um malandro, viajou em vagões de carga, dormiu em pilhas de feno, esmolou comida de porta em porta e aprendeu a ler olhando dos vagões de carga os letreiros ao longo da estrada de ferro. Teria ele algum conhecimento superior de magia? Não. Declarou-me que centenas de livros têm sido escritos sobre passes mágicos e grande número de pessoas sabia tanto acerca disto como ele. Mas possuía 2 coisas que os outros não tinham. Primeiro, tinha habilidade de colocar sua personalidade diante dos refletores. Era um mestre no exibicionismo. Conhecia a natureza humana. Tudo o que fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada levantamento de uma sobrancelha, era cuidadosamente ensaiado com antecedência e seus gestos eram marcados para serem feitos em segundos. Mas, além de tudo isso, Thurston tinha um verdadeiro interesse no povo. Declarou-me que muitos mágicos olham para a assistência e dizem para si mesmos: bem, aqui está um grupo de tolos endinheirados e vou enganá-los. O método de Thurston, porém, era totalmente diferente. Contou-me que cada vez que entrava em cena dizia para si mesmo: estou muito grato porque esta gente veio ver-me. A sua presença faz com que minha vida corra de um modo agradável. Vou dar-lhe, pois, o melhor que me for possível. Declarou que nunca se pôs diante de um refletor sem primeiro dizer a si mesmo várias vezes: amo meu público. Amo meu público. Ridículo. Absurdo. Você tem o direito de pensar o que quiser sobre isto. Apenas estou reproduzindo, sem comentários, o método usado por um dos mais famosos mágicos de todos os tempos. George Dick, de North Warren, Pensilvânia, precisou abandonar o seu posto de abastecimento e reparos, depois de 30 anos de trabalho, uma vez que se construiu uma estrada de ferro exatamente onde se localizava seu negócio. Em breve os dias ociosos de aposentadoria começaram a enfastiá-lo, e tratou logo de preencher o tempo tocando seu velho violino. Não tardou para começar a percorrer a região ouvindo música e conversando com excelentes violinistas. À sua maneira, humilde e amistosa, sentiu despertar dentro dele o interesse de conhecer a experiência de cada músico que conhecia. Embora ele mesmo não fosse um bom violinista, fez muitas amizades. Participava de festivais e logo se tornou conhecido pelos fãs de música country que habitavam a região leste dos Estados Unidos com o nome de Tio George, o arranhado de cordas de violino do condado de Kinzua. Quando tivemos a oportunidade de ouvir Tio George, ele estava com 72 anos e desfrutando cada minuto de sua vida. O fato de interessar-se por outras pessoas acabou por criar-lhe uma vida diferente, numa idade em que a maioria das pessoas julga esgotada sua capacidade produtiva. Este também foi um dos segredos da espantosa popularidade de Theodore Roosevelt. Mesmo seus empregados o estimavam muito. O seu criado, James E. Amos, escreveu um livro sobre ele, intitulado Theodore Roosevelt, Hero to His Valet. Em tal livro, Amos relata este edificante incidente. Certa feita minha mulher fez uma pergunta ao presidente sobre uma espécie de perdiz. Ela nunca vira uma e Roosevelt descreveu-a com todas as minúcias. Algum tempo mais tarde, tocou o telefone de nossa casa. Ambos e a esposa moravam numa casa na propriedade de Theodore Roosevelt, em Oyster Bay. Minha mulher atendeu e era o presidente quem falava. Chamava-a para dizer-lhe que havia uma perdiz da qualidade que ela desejava conhecer, ao lado da sua janela e, se ela olhasse para fora, poderia vê-la. Pequenas coisas como esta eram características dele. Todas as vezes que vinha à nossa casa, mesmo quando não nos avistava, ouvíamos logo o seu chamado:
Annie, ou Bo, James. Era sua saudação amistosa quando passava por lá. Como podiam os empregados deixar de querer bem a um homem como este? Como podia alguém deixar de sentir-se atraído por ele? Roosevelt foi um dia à Casa Branca, quando o presidente e a senhora Taft não estavam. Sua sincera estima pelas pessoas humildes ficou patente quando saudou todos os antigos empregados da Casa Branca pelos seus nomes, mesmo as serventes que lavavam louça na cozinha. Quando viu Alice, a empregada da cozinha, escreve Archibald, perguntou-lhe se ainda fazia pão de milho. Alice respondeu que algumas vezes o fazia para os empregados, mas não para os patrões. Eles demonstraram mau gosto, gracejou Roosevelt, e direi tal coisa ao presidente quando o vir. Alice lhe trouxe um pedaço num prato e ele atravessou o gabinete comendo, saudando os jardineiros e trabalhadores na sua passagem. Dirigia-se a cada pessoa do mesmo modo que ele queria que o tratassem no passado. E que Hoover, que fora porteiro-chefe na Casa Branca durante 40 anos, disse com lágrimas nos olhos, foi o único dia feliz que tivemos durante quase 2 anos, e nenhum de nós o trocará por uma nota de $100. O mesmo interesse por pessoas aparentemente não importantes ajudou um representante de vendas, Edward M. Sicks Jr., de Chatham, Nova Jersey, a conservar um cliente. Há muitos anos atrás, relatou ele, eu visitava clientes da Johnson & Johnson na região de Massachusetts. Um dos clientes era uma drogaria de Ingham. Toda vez que ia a essa drogaria, antes de conversar com o proprietário para anotar suas encomendas, eu dava um alô aos balconistas. Certo dia fui falar com o proprietário e ele me dispensou, afirmando não ter mais interesse em comprar produtos da J&J porque a empresa passará a concentrar suas atividades em estabelecimentos que trabalhavam com produtos alimentícios e com o sistema de crediário, em detrimento das pequenas lojas. Acatei a decisão dele, enfiei o rabo no meio das pernas e fui-me embora, girando durante algumas horas pela cidade. Finalmente, tomei a decisão de voltar e tentar pelo menos explicar-lhe qual era a nossa posição. Quando retornei, disse meu habitual alô aos empregados. O proprietário me recebeu com sorrisos. Nessa ocasião dobrou seus pedidos. Olhei-o atônito e perguntei o que se havia passado naquelas últimas horas desde que tinha me dispensado. Ele apontou para o funcionário que trabalhava com o aparelho de pressão de soda e disse que, tão logo eu tinha saído, o rapaz o procurara e o informara de que eu era dos poucos vendedores que os cumprimentavam. O proprietário ouviu dele o seguinte: se algum vendedor merecia fazer negócios com ele, esse vendedor era eu. O homem concordou e continuou um cliente fiel. Nunca mais me esqueci de que ser sinceramente interessado em outras pessoas é uma das mais importantes qualidades de um vendedor, aliás, de qualquer pessoa. Descobri, por experiência própria, que o indivíduo pode conseguir a atenção, o tempo e a cooperação mesmo das mais eminentes personalidades da América tornando-se verdadeiramente interessado nelas. Darei um exemplo. Anos atrás, estava eu dando um curso sobre o modo de escrever trabalhos de ficção no Instituto de Artes e Ciências de Brooklyn, e queríamos que Kathleen Norris, Fanny Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson Teruni, Rupert Hughes e outros notáveis e ocupadíssimos autores viessem até Brooklyn e nos contassem os benefícios das suas experiências. Assim, escrevemos a todos eles, dizendo que admirávamos seus trabalhos e estávamos vivamente interessados em ouvir seus conselhos bem como em aprender o segredo dos seus sucessos. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Dissemos que os sabíamos muito ocupados para preparar uma conferência. Assim, incluímos uma lista de perguntas para que a elas respondessem. As perguntas eram sobre eles mesmos e seus métodos de trabalho. Todos gostaram disto. Quem não gostaria? Por isso deixaram os seus lares e vieram até Brooklyn dar-nos a mão. Usando o mesmo método consegui a presença de Leslie M. Shaw, ministro da Fazenda no governo de Theodore Roosevelt, George W. Kershaw, procurador-geral no governo de Taft, William Jennings Bryan, Franklin Delano Roosevelt, e muitos outros homens de destaque, os quais vieram falar aos estudantes dos meus cursos para expressão em público. Todos nós, sejamos açougueiro ou padeiro, ou rei no seu trono, todos nós gostamos das pessoas que nos admiram. Tomemos, por exemplo, o imperador alemão. No fim da Guerra Mundial, ele era talvez o homem mais selvagem e universalmente menosprezado por todo o mundo. Mesmo a sua própria pátria se voltou contra ele quando foi obrigado a fugir para a Holanda com o fito de salvar o pescoço do cutelo.
O ódio contra ele era tão grande que milhões de pessoas desejavam despedaçá-lo arrancando-lhe os membros um a um, ou queimá-lo espetado numa estaca. No meio de toda esta eclosão de fúria, um garoto escreveu ao imperador uma carta simples e sincera, cheia de bondade e admiração. Dizia que não lhe interessava o que os outros pensavam e que ele amaria sempre Wilhelm II como seu imperador. O imperador ficou tão tocado por esta demonstração que convidou seu autor para ir vê-lo. O garoto foi. O mesmo fazendo a sua genitora, o imperador casou-se com ela. Este garoto não teve necessidade de ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia fazê-lo instintivamente. Se quisermos conseguir amigos, coloquemo-nos à disposição de outras pessoas para fazer por elas certas coisas, coisas que requeiram tempo, energia, desprendimento e meditação. Quando o Duque de Windsor era príncipe de Gales, teve que dar uma volta pela América do Sul e, antes de partir para tal viagem, passou meses estudando espanhol com o fito de poder fazer discursos em público no idioma dos países que visitava, e os sul-americanos quiseram-lhe muito por isso. Há muito tempo fiz questão de saber da data natalícia dos meus amigos. Como? Embora não possua a mais tênue parcela de fé na astrologia, comecei a perguntar a cada um deles se acreditava que a data de nascimento dos indivíduos podia ter qualquer influência sobre o caráter e o temperamento. Roosevelt Roosevelt, George W. Kershaw, procurador-geral no governo de Taft, William Jennings Bryan, Franklin Delano Roosevelt, e muitos outros homens de destaque, os quais vieram falar aos estudantes dos meus cursos para expressão em público. Todos nós, sejamos açougueiro ou padeiro, ou o rei no seu trono, todos nós gostamos das pessoas que nos admiram. Tomemos, por exemplo, o imperador alemão. No fim da Guerra Mundial, ele era talvez o homem mais selvagem e universalmente menosprezado por todo o mundo. Mesmo a sua própria pátria se voltou contra ele, que fiando foi obrigado a fugir para a Holanda com o fito de salvar o pescoço do cutelo. O ódio contra ele era tão grande que milhões de pessoas desejavam despedaçá-lo arrancando-lhe os membros um a um, ou queimá-lo espetado numa estaca. No meio de toda esta eclosão de fúria, um garoto escreveu ao imperador uma carta simples e sincera, cheia de bondade e admiração. Dizia que não lhe interessava o que os outros pensavam e que ele amaria sempre Wilhelm II como seu imperador. O imperador ficou tão tocado por esta demonstração que convidou seu autor para ir vê-lo. O garoto foi. O mesmo fazendo a sua genitora, o imperador casou-se com ela. Este garoto não teve necessidade de ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia fazê-lo instintivamente. Se quisermos conseguir amigos, coloquemo-nos à disposição de outras pessoas para fazer por elas certas coisas, coisas que requeiram tempo, energia, desprendimento e meditação. Quando o Duque de Windsor era príncipe de Gales, teve que dar uma volta pela América do Sul e, antes de partir para tal viagem, passou meses estudando espanhol com o fito de poder fazer discursos em público no idioma dos países que visitava, e os sul-americanos quiseram-lhe muito por isso. Há muito tempo fiz questão de saber da data natalícia dos meus amigos. Como? Embora não possua a mais tênue parcela de fé na astrologia, comecei a perguntar a cada um deles se acreditava que a data de nascimento dos indivíduos podia ter qualquer influência sobre o caráter e o temperamento. Pedi-lhe então para dizer o mês e o dia do seu nascimento. Se dizia 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo para mim mesmo 24 de novembro, 24 de novembro. No instante em que ele me dava as costas, escrevia seu nome e seu aniversário natalício e mais tarde passava-os para um livro de aniversários. No começo de cada ano, tais datas são marcadas num calendário especial, de forma que despertam a minha atenção automaticamente. Quando chega o dia do aniversário de um deles, mando o meu telegrama ou a minha carta. E que alcance tem isso? Muitas vezes sou a única pessoa na Terra que se lembra do aniversário. Se quisermos fazer amigos, saudemos as pessoas com animação e entusiasmo. Quando alguém o chamar ao telefone, empregue a psicologia idêntica. Diga alô, em tom que expresse a sua satisfação pelo chamado que lhe fizeram. A maioria das companhias telefônicas possui uma escola para treinar as suas telefonistas para falarem num tom de voz que transmite interesse e entusiasmo. Lembremo-nos disto quando respondermos a um chamado telefônico amanhã. Se você mostrar um verdadeiro interesse pelas outras pessoas, não apenas conquistará amizades como também atrairá clientes para a sua empresa. Numa das edições da publicação do National Bank of North America, de Nova York,
Saiu a seguinte carta de Madeline Rosidali, uma depositante. 2 E gostaria que soubessem o quanto admiro seu quadro de funcionários. Todos são corteses, educados e atenciosos. Como é agradável, depois de passar um longo tempo esperando na fila, ouvir o caixa pagador nos saudar com satisfação. No ano passado, durante 5 meses minha mãe ficou internada num hospital. Com frequência procurei ser atendida por Marie Petruccello, uma caixa pagadora. Ela se mostrava preocupada com o estado de mamãe e sempre me perguntava sobre sua saúde. Existe alguma dúvida de que a senhora Rosedale continuará a ser cliente desse banco? Charles Rua Walters, de um dos maiores bancos da cidade de Nova York, foi indicado para preparar um relatório confidencial sobre uma certa corporação. Sabia apenas de um homem que possuía os dados de que necessitava tão urgentemente. Quando o Sr. Walters foi introduzido no gabinete do presidente da companhia, uma mulher jovem meteu a cabeça na porta e disse ao presidente que não tinha um só selo para ele naquele dia. Coleciono selos para meu filho de 12 anos, explicou o presidente ao Sr. Walters. Este falou da sua missão e começou a fazer perguntas. O industrial estava distraído, falando de um modo geral, nebuloso. Não quis falar e, aparentemente, nada podia persuadi-lo a fazer isto. A entrevista foi curta e infrutífera. Francamente eu não sabia o caminho a tomar, disse o Sr. Walters quando relatou o caso diante da classe. Lembrei-me então do que havia ouvido da sua secretária, selos, filho de 12 anos. E lembrei-me também de que o departamento estrangeiro do nosso banco colecionava selos de cartas que vinham de todas as partes dos continentes banhados pelos 7 mares. Na tarde seguinte procurei aquele homem e mandei dizer-lhe que tinham selos para o seu filho. Fui introduzido com entusiasmo? Sim, senhor. Ele não podia apertar minha mão com mais entusiasmo se estivesse pretendendo ir para o Congresso. Irradiava sorrisos de boa vontade. Meu George vai gostar deste, dizia enquanto remexia os selos. E olhe este. Este é um tesouro. Passamos meia hora falando sobre selos e olhando um retrato do seu filho, e, então, ele levou mais de 1 hora dando-me todas as informações que eu queria, sem mesmo, sequer, uma sugestão de minha parte neste sentido. Disse-me tudo o que sabia, depois chamou seus auxiliares e formulou perguntas. Telefonou para alguns dos seus sócios. Encheu-me de fatos, números, notícias e correspondência. Falando em linguagem jornalística, consegui um ponto. Mais uma ilustração. C. M. Knafi Jr., de Filadélfia, tentou, durante anos, vender carvão a uma grande cadeia de lojas. Mas a organização continuava a comprar o combustível de um vendedor de fora da cidade, persistindo em negar este direito à firma do Sr. Knafley. Este fez um discurso, uma noite, diante de uma das minhas classes, expressando toda a sua raiva contra a cadeia de lojas, apontando-as como verdadeira maldição para o país. E ainda se admirava porque não lhes podia vender. Opinei que experimentasse uma tática diferente. Resumindo ligeiramente, eis o que aconteceu. Organizamos um debate entre os membros do curso para ficar resolvido se a expansão das lojas reunidas estava fazendo mais mal ao país que bem. Knafley, por sugestão minha, tomou o lado negativo, cedeu em defender as lojas reunidas e foi então procurar um diretor da organização que ele menosprezava e disse: não estou aqui procurando vender carvão. Venho pedir-lhe um favor. Explicou o seu debate e acrescentou: procuro pedindo-lhe a fineza de esclarecimentos, pois julgo que ninguém melhor do que o senhor poderá dar-nos os dados de que necessito. Estou ansioso para vencer o debate, e apreciarei grandemente a colaboração que o senhor me puder prestar. Eis o resto do caso nas palavras do próprio Sr. Knafley. Eu havia pedido a este homem precisamente 1 minuto do seu tempo. E foi com esta condição que permitiu a minha visita. Depois que expliquei o caso, ofereceu-me na cadeira e falou-me exatamente durante 1 hora e 47 minutos. Chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre cadeia de lojas. Escreveu para a National Teen Store Association e conseguiu-me cópia de um debate sobre o assunto. Ele acha que as lojas reunidas estão prestando um serviço real à humanidade. Está orgulhoso do que está fazendo por centenas de comunidades. Seus olhos brilhavam enquanto falava. Devo confessar que ele me abriu os olhos para coisas com as quais nunca havia sequer sonhado. Mudou inteiramente minha atitude mental. Quando me retirei veio comigo até a porta,
passou o braço pelo meu ombro, desejou-me que me saísse bem no debate e pediu-me que viesse vê-lo novamente, e que o informasse do resultado. As últimas palavras que me disse foram as seguintes: procure-me, por favor, mais tarde, na primavera gostaria de dar-lhe um pedido de carvão. Para mim isto foi quase um milagre. Estava oferecendo-se para comprar carvão sem qualquer sugestão da minha parte. Adiantei-me mais em 2 horas verdadeiramente interessado nele e nos seus problemas do que teria feito em 10 anos procurando interessá-lo em mim e no meu carvão. O Senhor não descobriu uma nova verdade, Sr. Knafley, pois há muito tempo, 100 anos antes do nascimento de Cristo, um velho e célebre poeta romano, Publio Cyrus, disse: estamos interessados nos outros, quando eles se interessam por nós. Uma demonstração de interesse, como todos os princípios das relações humanas, deve ser sincera. Deve recompensar não apenas a pessoa que se mostra interessada, mas também a pessoa objeto de atenção. Uma rua de mão dupla, ambas as partes se beneficiam. Martin Ginsberg, que tomou nosso curso em Long Island, Nova York, relatou como sua vida modificou-se profundamente quando foi objeto de interesse de uma enfermeira. Era o dia de ação de graças e eu contava 10 anos de idade. Eu me achava na enfermaria de um hospital beneficente da cidade, com uma cirurgia ortopédica marcada para o dia seguinte. Eu sabia que deveria passar meses de confinamento, convalescendo e suportando dores. Meu pai tinha falecido, de minha mãe e eu vivíamos sozinhos num pequeno apartamento, recebendo benefícios. Naquele dia, ela não pôde me visitar. À medida que o dia ia passando, vi-me dominado por uma sensação de solidão, desesperança e medo. Minha mãe encontrava-se sozinha em casa, preocupada comigo com certeza, sem contar com ninguém, sem companhia para a refeição e sequer com algum dinheiro para o jantar de ação de graças. As lágrimas transbordaram pelos meus olhos, enfiei minha cabeça debaixo do travesseiro e o cobri com a coberta. Chorei em silêncio, mas, com tanto sentimento, com tanto ímpeto, que meu corpo estremecia de dor. Uma jovem estudante de enfermagem escutou meus soluços e foi ter comigo. Puxou a coberta e começou a enxugar as lágrimas. Falou-me de sua própria solidão, obrigada a trabalhar naquele dia e impedida de ficar com a família. Perguntou-me se eu não aceitaria jantar na sua companhia. Trouxe então 2 bandejas de comida, peru em fatias, purê e um sorvete de sobremesa. Conversou comigo e procurou afastar meus temores. Embora seu turno encerrasse às 4 horas da manhã, ficou comigo até quase 11 horas. Jogamos, conversamos e finalmente chegou um momento em que adormeci. Muitos dias de ação de graças vieram e passaram, desde os meus 10 anos de idade, mas em nenhum deles deixo de me lembrar daquele em que meus sentimentos de frustração, medo e solidão por pouco não me fizeram outras marcas, graças ao calor e ao afeto de uma estranha que, de alguma forma, os tornou toleráveis. Se quiser que as pessoas gostem de você, se quiser aprofundar verdadeiras amizades, se quiser ajudar as outras pessoas e ao mesmo tempo ser ajudado por elas, procure lembrar-se deste princípio. Princípio 1. Interesse-se sinceramente pelas outras pessoas. Capítulo 2. Um meio simples de causar uma primeira boa impressão. Tomei parte, recentemente, num jantar em Nova York. Um dos convidados, uma senhora que havia herdado uma certa quantia, estava ansiosa por causar uma impressão agradável a todos. Gastara uma pequena fortuna em peles, diamantes e pérolas. Mas nada fez em favor do seu rosto. Irradiava aspereza e egoísmo. Não compreendeu o que todos os homens sabem, que a expressão apresentada por uma mulher na sua fisionomia é muito mais importante do que os vestidos que traz. Charles Schwab disse-me que seu sorriso valia $1 milhão. E, certamente, estava declarando a verdade. Para a personalidade de Schwab, seu encanto, sua habilidade em fazer com que as outras pessoas gostassem dele, são quase inteiramente responsáveis pelo seu extraordinário êxito na vida, e um dos fatores mais atraentes da sua personalidade é o seu cativante sorriso. Ações falam mais alto que palavras e um sorriso diz: gosto de você. Você me faz feliz. Estou satisfeito por vê-lo. Eis porque os cachorros fazem isso com saltos. Eles ficam tão contentes quando nos veem que pulam para nós. Por isso, naturalmente, nós sentimos satisfação em vê-los.
O sorriso de uma criança tem o mesmo efeito enquanto esperava na sala de recepção de um médico. Já reparou alguma vez nos rostos taciturnos das pessoas que aguardavam a sua vez? E o Dr. Stephen K. Sprout, veterinário em Highton, Missouri, lembrou-se de um dia típico de primavera, quando sua saia de espera estava cheia de clientes aguardando que seus animais de estimação fossem vacinados. Ninguém dirigia a palavra a ninguém, e, provavelmente, todos deviam estar pensando em muitas coisas que poderiam fazer em vez de perderem tempo ali sentados. Ele relatou numa de nossas classes. Havia 6 ou 7 clientes, quando entrou uma jovem senhora com uma criança de 9 meses e um gatinho. Como que guiada pela sorte, sentou-se perto de um cavalheiro que estava pouco mais que impaciente pela demora. Dali a pouco, o bebê o encarou e abriu um enorme sorriso, tão característico dos bebês. Que fez o cavalheiro? Exatamente o que vocês ou eu faríamos, é claro, também sorriu para o bebê. Em breve começou a entabular uma conversa com a mãe a respeito do nenê e dos netinhos que ele lhe daria, e, não tardou muito, todos que estavam presentes na sala de recepção se juntaram à conversa. O aborrecimento e a tensão transformaram-se numa experiência divertida e agradável. Um sorriso insincero? Não. Este não engana ninguém. Nós conhecemos quando ele é mecânico e sentímo-lo. Estou falando sobre um sorriso verdadeiro, um sorriso que traz calor do coração, um sorriso que vem de dentro, uma espécie de sorriso que conseguirá um ótimo preço no mercado. O professor James V. McConnell, psicólogo na Universidade de Michigan, expressou dessa maneira seu ponto de vista sobre o sorriso. As pessoas que sorriem tendem a dirigir, ensinar e vender com muita eficiência, além de criar filhos mais felizes. Existe mais informação num sorriso do que numa expressão carrancuda. Por essa razão, o incentivo é um conselho instrutivo mais eficiente que a punição. O diretor da seção de empregados de um grande departamento de lojas de Nova York declarou-me que prefere contratar para vendedora uma jovem que não terminou seu curso primário, mas que tenha um sorriso amável, a contratar uma doutora em filosofia que tenha uma fisionomia carrancuda. O efeito de um sorriso é poderoso, mesmo quando não pode ser visto. As companhias telefônicas em todos os Estados Unidos mantêm um programa chamado de A Força do Telefone, e que é dado aos empregados que utilizam o telefone para vender seus produtos ou seus serviços. Neste programa, pedem-lhe que, ao falar ao telefone, você sorria. Seu sorriso é transmitido pela sua voz. Robert Crier, diretor de um departamento de computação numa companhia de Cincinnati, Ohio, contou como obteve o candidato certo para um importante posto que há muito estava desocupado. Eu andava desesperado tentando recrutar um doutor na ciência da computação para trabalhar no meu departamento. Finalmente localizei um jovem com as qualidades ideais e que estava para se formar na Purdue University. Depois de muitas conversas telefônicas, soube que ele havia recebido várias ofertas de outras empresas, algumas delas maiores e mais conhecidas que a nossa. Quando ele aceitou o posto, fiquei contentíssimo. Depois que ele começou a trabalhar, perguntei-lhe por que nos tinha escolhido, quando dispunha de melhores ofertas. Ele demorou um instante a responder e então falou: acho que foi porque os diretores das outras empresas tinham uma voz muito fria ao telefone, expressavam-se de uma maneira excessivamente profissional, o que me deu a sensação de que eu não passava de mais uma transação comercial. A sua, pelo contrário, soava como se estivesse contente de me ouvir, como se realmente quisesse que eu fizesse parte da empresa. Podem ter certeza, ainda hoje falo ao telefone com um sorriso nos lábios. O presidente do conselho de diretores de uma das maiores companhias de borracha dos Estados Unidos disse-me que, de acordo com as suas observações, raramente um homem consegue êxito em qualquer coisa quando não sabe fazê-la com graça. Este líder industrial não dá muito crédito ao velho adágio de que o trabalho é a chave mágica que abrirá a porta dos nossos desejos. Conheço homens, contou ele, que conseguiram êxito na vida porque se divertiam a valer conduzindo seus negócios. Mais tarde vi estes homens começando a trabalhar diferentemente. Foi terrível. Perderam toda a alegria e fracassaram. Você deve sentir prazer ao encontrar pessoas que você sabe sentirem grande prazer em vê-lo. Tenho solicitado a milhares de homens de negócios que sorriam a toda hora do dia para alguém durante uma semana, e voltem à classe para dizer dos resultados obtidos. Que tem acontecido? Vejamos. Eis aqui uma carta de William B. Senterda, um corretor da Bolsa de Nova York. Seu caso não é único.
Na verdade, é típico para centenas de outros. Estou casado há mais de 18 anos, escreve o Sr. Centerda, e em todo este tempo raramente sorri para minha mulher. Apenas lhe dirigia 2 dúzias de palavras desde que me levantava até que estava pronto para sair para o trabalho. Eu era uma das piores carrancas que já andaram em Broadway. Desde que o senhor me pediu para fazer uma conferência sobre minha experiência com sorrisos, decidi-me a experimentá-la durante uma semana. Assim, na manhã seguinte, enquanto penteava meu cabelo, olhei para minha carrancuda fisionomia no espelho, e disse para mim mesmo: Bill, você hoje vai tirar esta carranca da sua fachada custe o que custar. Você vai sorrir. E vai começar agora mesmo. Quando me sentei para o café, saudei minha esposa com um bom dia, querida, e sorri ao dizer isto. O senhor advertiu-me de que ela ia ficar surpresa, mas não calculou bem a reação dela. Ficou confusa, chocada mesmo. Disse-lhe então que no futuro ela podia esperar tal atitude como ocorrência regular e continuei a fazer isso todas as manhãs. Essa mudança de atitude da minha parte trouxe mais felicidade no meu lar durante 2 meses do que a que houve no ano passado. Quando, agora, saio para meu escritório, cumprimento o rapaz do elevador do prédio de apartamentos com um bom dia e um sorriso. Cumprimento o porteiro com um sorriso. Sorrio para o caixa, na estação do trem subterrâneo, quando peço troco. Quando chego ao andar da bolsa, sorrio para pessoas que nunca me viram sorrir até bem pouco. Verifique, logo que todos estavam sorrindo para mim. Trato de uma maneira carinhosa os que me procuram com queixas e lamentações. Sorrio enquanto os ouço e acho que as soluções são encontradas mais facilmente. Sinto que os sorrisos me estão trazendo dólares, muitos dólares diariamente. Estabeleci meu escritório com outro corretor. Um dos seus empregados é um jovem acessível, e eu estava tão entusiasmado com os resultados que vinha obtendo que cheguei a falar-lhe sobre a minha nova filosofia nas relações humanas. Ele então me confessou que, quando vim pela primeira vez para estabelecer meu escritório com a sua firma, pensou que eu era um terrível carrancudo e só recentemente modificou tal opinião. Declarou que constatou que eu era verdadeiramente humano quando sorria. Tenho também eliminado a crítica do meu sistema. Agora, em vez de condenar, dou atenção e elogio. Deixei de falar sobre o que desejo. Estou agora procurando ver o ponto de vista da outra pessoa. E tais coisas têm revolucionado literalmente minha vida. Sou um homem totalmente diferente, um homem mais feliz, um homem mais rico em amizade e felicidade, as coisas que têm mais valor entre todas. Você não sente prazer em sorrir? Que fazer então? 2 coisas. Primeiro, obrigue-se a sorrir. Se estiver só, assobie e cantarole uma melodia ou uma canção. Haja como se já fosse feliz e isto tenderá para o tornar mais feliz ainda. Aqui está o caminho traçado pelo psicólogo e filósofo William James. A ação parece acompanhar a sensação, mas, na realidade, ação e sensação andam juntas, e regulando a ação, que está sob o mais direto controle da vontade, podemos indiretamente regular a sensação, que não o está. Deste modo soberano e voluntário caminho para o bom humor, se o nosso foi perdido, é proceder alegremente, agindo e falando como se o bom humor já estivesse. Todos buscam felicidade no mundo e existe um caminho certo para encontrá-la. É pelo controle dos seus pensamentos. A felicidade não depende de condições externas. Depende de condições internas. Não é o que você tem, ou quem você é, ou onde você está ou o que você está fazendo que o tornam feliz ou infeliz. É o que você pensa sobre isso. Por exemplo, 2 pessoas podem estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ambas podem ter uma igual quantidade de dinheiro e prestígio, e entretanto uma pode ser desgraçada e a outra feliz. Por quê? Devido a uma diferença de atitude mental. Eu tanto vi fisionomias felizes entre os camponeses pobres que trabalham com suas ferramentas primitivas debaixo de um sol cáustico nos trópicos, como nos escritórios equipados com ar-condicionado em Nova York, Chicago ou Los Angeles. Nada é bom ou mal, disse Shakespeare, nosso pensamento é que o faz. Abe Lincoln, certa feita, advertiu. A maioria dos povos é tão feliz como arquiteta ser nos seus cérebros. Tinha razão. Recentemente vi uma viva ilustração desta verdade. Estava eu subindo as escadas da estação de Long Island, em Nova York.
bem à minha frente, 30 ou 40 crianças aleijadas, com bengalas e muletas, faziam esforços para galgar os degraus. Um menino teve que ser carregado. Fiquei admirado dos risos e da alegria dos mesmos. Falei sobre isto com um dos homens encarregados dos meninos. Oh, sim, disse ele, quando uma criança compreende que vai ficar aleijada para o resto da vida, choca-se, a princípio, mas, depois, domina a primeira impressão, resigna-se com o destino e torna-se mais feliz que as crianças normais. Tirei o chapéu aos meninos aleijados. Ensinaram-me uma lição que, oxalá, jamais eu esqueça. Trabalhar sozinho trancado numa sala de escritório não apenas e solitário como nega quaisquer chances de fazer amizade com os demais funcionários de uma empresa. A senhora Maria Gonzalez, de Guadalajara, no México, trabalhava nessas condições. Invejava a camaradagem partilhada pelos outros empregados quando os ouvia papear e rir. Nas primeiras semanas de trabalho na companhia, ao passar por eles, desviava o olhar timidamente para o outro lado. Depois de algumas semanas, disse para si mesma: Maria, não faz sentido esperar que suas colegas a procurem. Deve sair dessa sala e procurá-las. Na primeira oportunidade em que foi beber água no bebedouro, sustentou um sorriso nos lábios e disse: Oi, como é que você vai hoje? Para cada pessoa que encontrava no corredor. O efeito foi imediato. Sorrisos e olás. O corredor pareceu-lhe mais iluminado, o serviço mais aprazível. Foi travando conhecimento com pessoas e algumas das relações evoluíram para a amizade. O trabalho e a vida dessa mulher tornaram-se mais alegres e interessantes. Leia atentamente esta amostra do sábio conselho de Albert Hubbard, mas lembre-se de que a leitura não lhe fará bem algum a menos que seja aplicada. Todas as vezes que for sair, encolha o queixo, firme a cabeça e encha os pulmões o mais possível, cumprimente os amigos com um sorriso e ponha a alma em cada aperto de mão. Não receie ser mal compreendido e não gaste um minuto sequer pensando nos inimigos. Procure fixar na mente o que você gostará de fazer e, então, sem mudar de diretriz, mova-se para o objetivo visado. Pense nas grandes e esplêndidas coisas que gostaria de fazer e, assim, os dias passarão e você se sentirá, inconscientemente, senhor das oportunidades que lhe são requeridas para a consecução do seu desejo, do mesmo modo que o coral tira da passagem das marés os elementos essenciais para a alimentação. Tenha sempre no pensamento a pessoa capaz, importante e útil que deseja ser e tal pensamento, a cada hora, o transformará neste indivíduo particular. O pensamento é supremo. Conserva a correta atitude mental, a atitude da coragem, da franqueza e do bom humor. Pensar acertadamente é criar. Todas as coisas emanam de um desejo e todas as súplicas sinceras são atendidas. Tornamo-nos tal quando nossos corações estão a isso resolvidos. Mantenha o seu queixo para dentro e a cabeça firme. Nós somos deuses em crisálidas. Os antigos chineses eram bastante sábios, sábios nos caminhos do mundo, e tinham um provérbio que você e eu devíamos cortar e colar dentro dos nossos chapéus. E mais ou menos isto: um homem sem uma fisionomia sorridente não deve abrir uma loja. Seu sorriso é o mensageiro de suas boas intenções. Seu sorriso ilumina a vida de todo aquele que o vê. Para quem já viu uma dúzia de pessoas franzindo o sobrolho, abrindo uma carranca ou voltando o rosto, seu sorriso é como um raio de sol passando por entre as nuvens. Principalmente quando alguém vive sob a pressão dos chefes, dos clientes, dos professores, dos pais ou das crianças, um sorriso pode fazê-lo perceber que nem tudo está perdido, que ainda existe alegria neste mundo. Alguns anos atrás, um grande magazine da cidade de Nova York, reconhecendo as pressões a que seus vendedores haviam se submetido durante a correria das compras de Natal, presenteou os leitores de seus anúncios com a seguinte filosofia da casa: o valor de um sorriso no Natal. Nada custa, mas cria muito. Enriquece os recebedores, sem empobrecer os doadores. Dura apenas um segundo, mas, muita vez, a memória o guarda para sempre. Ninguém é tão rico que possa ir adiante sem ele, e ninguém é tão pobre que não fique mais rico com seus benefícios. Traz a felicidade ao lar, alimenta a boa vontade nos negócios e é a senha dos amigos. E repouso para o fatigado, incentivo para o desanimado, alegria para o triste, e o melhor antídoto da natureza para o mau humor. Não pode ser comprado, mendigado, emprestado ou roubado, pois é alguma coisa que não é artigo de valor para ninguém senão quando dado naturalmente.
Se no último minuto de confusão das compras de Natal algum dos nossos vendedores estiver tão cansado que não lhe dê um sorriso, poderemos nós pedir-lhe para deixar-nos um dos seus? Pois ninguém necessita mais de um sorriso do que os que nada têm para dar. Princípio 2. Sorria. Capítulo 3. Se você não fizer isto, será dominado por complicações. Em 1898, sucedeu uma coisa trágica em Rockland Country, no estado de Nova York. Morrera uma criança e nesse dia estavam todos os vizinhos em preparativos para tomar parte no funeral. Jim Farley saiu do celeiro para cavalgar sua montaria. O chão estava coberto de neve, a temperatura fria e ameaçadora, o cavalo não estava exercitado para tais dias, e, quando foi trazido para fora, saltou espetacularmente, ergueu as duas patas bem alto e matou Jim Farley. Assim, a pequena vila de Stone Point teve 2 funerais naquela semana, em vez de um. Jim Farley deixou viúva e 3 filhos rapazes e uns $100 de seguro. Seu filho mais velho, Jim, tinha 10 anos, e foi trabalhar numa olaria, remexendo areia, colocando-a nos moldes e virando os tijolos para que secassem ao sol. Este rapaz, Jim, nunca desfrutou uma oportunidade para ter muita educação. Mas, com a sua genialidade irlandesa, conseguiu fazer as pessoas gostarem dele, tornou-se político, e com o passar dos anos, desenvolveu uma habilidade sem precedentes no lembrar os nomes das pessoas. Nunca viu o interior de uma escola, mas antes dos 46 anos de idade 4 colégios lhe concederam diplomas honorários, tornou-se presidente do Comitê Nacional Democrático e diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos. Entrevistei uma vez Jim Farley e perguntei-lhe o segredo de seus sucessos. Disse: trabalho penoso. Eu retruquei: deixe de pilhérias. Perguntou-me então qual a razão, no meu modo de ver, que justificava o seu êxito na vida. Respondi: soube que o senhor pode chamar 10.000 pessoas pelos seus primeiros nomes. Não. Está errado. Posso chamar 50.000 pessoas pelo primeiro nome, disse Farley. Não tenha dúvida a respeito. Esta habilidade ajudou Jim Farley a colocar Franklin Roosevelt na Casa Branca quando conduziu a campanha de Roosevelt em 1932. Durante os anos em que Jim Farley viajou como vendedor de artigos de gesso e os em que teve escritório como funcionário municipal em Stone Point, ideou um sistema para relembrar os nomes das pessoas. No começo era muito simples. Todas as vezes que travava uma nova amizade procurava saber o seu nome completo, de quantos membros se compunha a sua família, a natureza dos seus negócios e a cor de suas ideias políticas. Gravava bem na mente todos estes fatos, como parte do retrato do novo conhecido, e, na próxima vez que o encontrava, mesmo que fosse um ano mais tarde, tinha facilidade em dar-lhe uma pancadinha nas costas, perguntar depois pela esposa e os filhos e sobre as plantações feitas na roça. Nem queira saber como ele desenvolvia o resto. Durante meses, antes do início da campanha de Roosevelt para a presidência, Jim Farley escreveu diariamente centenas de cartas a pessoas de todos os estados do Noroeste e do Oeste. Depois partiu num trem e, em 19 dias, esteve em 12 estados cobrindo um percurso de 12.000 milhas, viajando em carroças, trem, automóveis e em chalupas. Chegava a uma cidade, reunia o povo para um café, almoço, chá ou jantar, e dizia-lhe algumas palavras do coração para o coração. Preparava-se em seguida e uma outra etapa da sua jornada era iniciada. Logo que chegou de volta, escreveu a um amigo em cada cidade que visitará, pedindo uma lista com os nomes de todas as pessoas a que fora apresentado. A lista final continha milhares e milhares de nomes, e cada pessoa desta lista teve a alegria de receber uma carta pessoal de James Farley. Estas cartas começavam sempre, querido Bill ou querido Joe, e eram assinadas Jim. Jim Farley cedo verificou que o homem médio é mais interessado no seu próprio nome do que em todos os outros nomes da Terra juntos. Lembre-se do nome e chame-o facilmente e terá prestado a qualquer pessoa um sutil e muito eficiente cumprimento. Mas, esquecê-lo ou chamá-lo por nome diferente é colocar-se numa grande desvantagem. Por exemplo, certa vez organizei em Paris um curso de expressão em público e mandei cartas mimeografadas a todos os americanos residentes na cidade. Datilógrafos franceses, com conhecimento do inglês, aparentemente pequeno, copiaram os endereços e, como era natural, cometeram erros. Certo homem, dirigente de um grande banco americano em Paris, escreveu-me censurando-me fortemente porque o seu nome fora escrito de um modo incorreto.
Às vezes não é fácil lembrarmos um nome, principalmente se de pronúncia difícil. Em vez de tentar decorá-lo, muita gente o ignora ou chama a pessoa por um apelido mais fácil. Sid Levi visitou um cliente, durante algum tempo, cujo nome era Nicodemus Papadoulos. Muita gente simplesmente o chamava de Nick. Levi nos relatou: fiz um esforço especial para dizer o nome dele para mim mesmo várias vezes antes de me apresentar a ele. Quando o cumprimentei e disse-lhe seu nome completo, ficou absolutamente surpreso. Permaneceu silencioso durante uns bons minutos. Finalmente, lágrimas escorrendo pelas faces, ele disse: Senhor Levi, nesses 15 anos em que moro neste país, ninguém fez o menor empenho para me chamar pelo nome certo. Qual a razão dos sucessos de Andrew Carnegie? Foi chamado o Rei do Aço, entretanto, pessoalmente, pouco conhecia da manufatura do aço. Tinham trabalhado para ele centenas de homens que conheciam muito mais sobre aço do que ele. Mas sabia como tratar os homens, e foi isto que o tornou rico. No princípio da vida, demonstrou logo um pendor para a organização, um gênio para a direção. Quando apenas tinha 10 anos de idade descobriu também a espantosa importância que as pessoas dão aos seus nomes. E usou tal descoberta para conseguir cooperação. Para ilustrar, quando ainda era menino, na Escócia, conseguiu apanhar um casal de coelhos, não tendo dificuldades em arranjar um perfeito ninho para os pequenos coelhinhos. Faltava-lhe, porém, com que alimentá-los. Teve uma ideia inteligente. Disse aos meninos da vizinhança que, se eles lhe arranjassem trevos e folhas de dente de leão em quantidade suficiente para alimentar os coelhinhos, ele batizaria os animaizinhos com os seus nomes. O plano teve um efeito quase mágico. Carnegie nunca esqueceu esta passagem. Anos mais tarde ganhou milhões empregando a mesma psicologia nos negócios. Por exemplo, queria vender trilhos de aço à Pennsylvania Railroad. J. Edgar Thomson era então o presidente desta companhia. Andrew Carnegie construiu uma fundição de aço em Pittsburgh e denominou-a Edgar Thomson Steel Works. Eis aqui uma adivinhação. Veja se acerta. Quando a Pennsylvania Railroad precisou de trilhos de aço, onde supõe que J. Edgar Thomson os comprou? Da Sears Roebuck? Não. Não. Você está errado. Pense novamente. Quando Carnegie e George Pullman estavam em luta pela supremacia nos carros dormitórios, o rei do aço novamente se lembrou da lição dos coelhinhos. A Central Transportation Company, que Andrew Carnegie controlava, estava em luta com a companhia de propriedade de Pullman. Ambas faziam esforços para obter o fornecimento dos carros dormitórios da Union Pacific Railroad, desfazendo-se mutuamente, abaixavam preços e destruíam todas as possibilidades de qualquer lucro. Tanto Carnegie como Pullman foram a Nova York para se avistarem com o conselho diretor da Union Pacific. Encontrando-se uma noite no St. Nicholas Hotel, Carnegie disse: Boa noite, Sr. Pullman, não nos estamos transformando numa dupla de loucos? Que quer dizer com isso? Perguntou Pullman. Carnegie então expressou o que tinha em mente, uma anexação dos interesses dos dois. Traçou em termos brilhantes as vantagens mútuas do trabalho em colaboração, ao invés de um contra o outro. Pullman ouviu atentamente, mas não ficou de todo convencido. Finalmente perguntou: que nome teria a nova companhia? Ao que Carnegie respondeu prontamente: Pullman Palace Car Company, naturalmente. A fisionomia de Pullman brilhou. Venha aos meus aposentos, disse, vamos conversar a respeito. Esta conversação faz parte da história industrial. A política de Andrew Carnegie, de relembrar e homenagear os nomes de seus amigos e associados comerciais, foi um dos segredos do seu êxito na vida. Sentia-se orgulhoso porque podia chamar muitos dos seus operários pelos primeiros nomes, e gabava-se de que, enquanto esteve pessoalmente encarregado da direção, nenhuma greve veio perturbar as chamas das suas fundições de aço. Benton Love, presidente do Texas Commerce Bunny Shares, acredita que quanto maior uma empresa se torna, mais fria ela fica. Uma forma de aquecê-la, disse ele, é lembrarmos os nomes das pessoas. O diretor que me diz não conseguir se lembrar de nomes está me dizendo ao mesmo tempo não poder se lembrar de uma parte significativa do negócio em que atua, trabalhando, portanto, sobre areia movediça. Karen Kirsch, de Rancho Palos Verdes, Califórnia, a aeromoça da companhia de aviação TWA,
habituou-se a guardar os nomes de quantos passageiros fosse possível e ao atendê-los chamava-os por seus nomes. Como resultado, essa atitude era recompensada com elogios aos seus serviços, tanto diretamente, para ela, quanto indiretamente, para a companhia. Certo passageiro escreveu: havia algum tempo tinha deixado de voar pela TWA, mas daqui para frente vou voar tão somente com essa companhia. A empresa se personalizou e isso para mim é extremamente importante. Os homens são tão orgulhosos de seus nomes que andam ansiosos para perpetuá-los a qualquer custo. Mesmo o fanfarrão e apoplético velho P. T. Barnum, desapontado porque não tivera filhos homens para usar o seu nome, ofereceu ao neto, C. H. Seeley, $25.000 para que ele passasse a chamar-se Barnum Seeley. Há séculos, nobres e magnatas costumavam financiar artistas, músicos e escritores conseguindo assim que suas obras lhes fossem dedicadas. Bibliotecas e museus devem suas mais ricas coleções a homens que não podiam conceber que seus nomes desaparecessem da memória da sua raça. A Biblioteca Pública de Nova York possui as coleções Astor e Lenox. O Metropolitan Museum perpetuou os nomes de Benjamin Altman e J. P. Morgan. E quase todas as igrejas são embelezadas por vitrais que lembram os nomes dos doadores. Grande parte dos edifícios de muitas universidades levam os nomes de doadores que contribuíram com vultosas somas de dinheiro para obter essa honra. A maioria das pessoas se esquece dos nomes pela simples razão de não devotar a este exercício o tempo e a energia necessários para concentrar, repetir e gravar indelevelmente os nomes na memória. Quase todos dão a desculpa de que são muito ocupados. Mas, certamente, não são mais ocupados que Franklin D. Roosevelt, o qual, todavia, tinha tempo para lembrar-se e chamar pelos respectivos nomes os mecânicos com os quais estava em contato. Para ilustrar, a organização Chrysler construiu um carro especial para o Sr. Roosevelt, que não podia dirigir carros comuns porque suas pernas estavam paralisadas. W. F. Chamberlain e um mecânico foram fazer a entrega do mesmo na Casa Branca. Tenho à minha frente a carta do Sr. Chamberlain relatando suas experiências. Eu ensinei ao presidente Roosevelt como manejar o carro com uma porção de detalhes fora do comum, mas ele me ensinou muito sobre a fina arte de tratar com as pessoas. Quando cheguei à Casa Branca, escreve o Sr. Chamberlain, o presidente estava extremamente alegre e bem-humorado. Chamou-me pelo nome, fez-me estar à vontade e impressionou-me particularmente com o fato de se achar vitalmente interessado nas coisas que eu lhe mostrava e explicava. O carro fora construído com tais detalhes que podia ser manejado inteiramente com as mãos. Uma multidão acercou-se para ver o novo tipo Chrysler, e Roosevelt disse: penso que é uma maravilha. Tudo o que se tem a fazer é apertar um botão e ele se movimenta, podendo ser dirigido sem mais esforço. Isto é notável, não sei o que o faz andar. Gostaria de ter tempo para desmontá-lo e ver como funciona. Quando os amigos e auxiliares de Roosevelt admiravam a máquina, ele observou na presença de todos: Sr. Chamberlain, avalio o tempo e o esforço que o senhor despendeu para construir este carro. É uma realização magnífica. Admirou o radiador, o espelho retrovisor, o relógio, o isqueiro, a qualidade do estofado, a posição do assento do motorista, as maletas especiais na mala traseira com o seu monograma em cada uma. Em outras palavras, inteirou-se de todos os detalhes, os quais sabia terem merecido muito cuidado de minha parte. Fez questão de chamar a atenção da Sr. Roosevelt, da Sra. Perkins, ministra do Trabalho, e da sua secretária para as várias peças do equipamento. Mandou chamar o velho porteiro da Casa Branca, dizendo-lhe: George, você tomará um cuidado particular com as duas maletas. Quando a aula de direção havia terminado, o presidente voltou-se para mim e disse: bem, Sr. Chamberlain, deixei o Federal Reserve Board esperando meia hora. Penso que é melhor voltar ao trabalho. Levei comigo à Casa Branca um mecânico. Foi apresentado a Roosevelt ao chegar. Não falou com o presidente, que lhe ouviu o nome apenas uma vez. Era um rapaz muito discreto e ficou sempre um pouco para trás. Mas, antes de deixar-nos, mas ele me ensinou muito sobre a fina arte de tratar com as pessoas. Quando cheguei à Casa Branca, escreve o Sr. Chamberlain, o presidente estava extremamente alegre e bem-humorado. Chamou-me pelo nome, fez-me estar à vontade e impressionou-me particularmente com o fato de se achar vitalmente interessado nas coisas que eu lhe mostrava e explicava.
O carro fora construído com tais detalhes que podia ser manejado inteiramente com as mãos. Uma multidão acercou-se para ver o novo tipo Chrysler, e Roosevelt disse: "Penso que é uma maravilha. Tudo o que se tem a fazer é apertar um botão e ele se movimenta, podendo ser dirigido sem mais esforço. Isto é notável, não sei o que o faz andar. Gostaria de ter tempo para desmontá-lo e ver como funciona." Quando os amigos e auxiliares de Roosevelt admiravam a máquina, ele observou na presença de todos: "Sr. Chamberlain, avalio o tempo e o esforço que o senhor despendeu para construir este carro. É uma realização magnífica." Admirou o radiador, o espelho retrovisor, o relógio, o isqueiro, a qualidade do estofado, a posição do assento do motorista, as maletas especiais na mala traseira com o seu monograma em cada uma. Em outras palavras, inteirou-se de todos os detalhes, os quais sabia terem merecido muito cuidado de minha parte. Fez questão de chamar a atenção da Sr. Roosevelt, da Sra. Ift Perkins, ministra do Trabalho, e da sua secretária para as várias peças do equipamento. Mandou chamar o velho porteiro da Casa Branca, dizendo-lhe: "George, você tomará um cuidado particular com as duas maletas." Quando a aula de direção havia terminado, o presidente voltou-se para mim e disse: "Bem, Sr. Chamberlain, deixei o Federal Reserve Board esperando meia hora. Penso que é melhor voltar ao trabalho." Levei comigo à Casa Branca um mecânico. Foi apresentado a Roosevelt ao chegar. Não falou com o presidente, que lhe ouviu o nome apenas uma vez. Era um rapaz muito discreto e ficou sempre um pouco para trás. Mas, antes de deixar-nos, o presidente olhou para o mecânico, chamou-o pelo nome, apertou-lhe a mão, e agradeceu-lhe por ter vindo a Washington. E não havia nada de insincero nos seus agradecimentos. Pude sentir isto. Poucos dias após minha volta a Nova York recebi uma fotografia com um autógrafo do presidente Roosevelt e uma pequena carta de agradecimentos, expressando novamente sua apreciação pela minha assistência. Como tem tempo para fazer isto tudo, continua sendo um mistério para mim. Franklin D. Roosevelt sabia que um dos mais simples, mais óbvios e mais importantes meios para conseguir a boa vontade é lembrar os nomes e fazer com que as pessoas se sintam importantes. Entretanto, quantos de nós fazemos isto? Metade das vezes que somos apresentados a um estranho, falamos-lhe alguns minutos, e não podemos sequer relembrar seu nome quando nos despedimos. Uma das primeiras lições que um político aprende é a seguinte: lembrar-se do nome de um eleitor é conquistá-lo. Esquecer é perdê-lo. E a habilidade de lembrar os nomes é quase tão importante nos negócios e nos contatos sociais como na política. Napoleão III, imperador da França e sobrinho do grande Napoleão, jactava-se de, apesar de todas as suas obrigações reais, poder relembrar-se do nome de cada pessoa que o procurava. Sua técnica? Simples. Se não ouvia o nome perfeitamente, dizia: "Perdão. Não ouvi bem o seu nome." Se era um nome não muito comum, costumava dizer: "Como se escreve?" Durante a conversação preocupava-se em repetir o nome várias vezes, e procurava associá-lo na mente com alguns sinais característicos do homem, expressão e aparência geral. Se era alguém de importância, Napoleão empregava processos mais elaborados. Logo que ficava só, escrevia o nome da pessoa num pedaço de papel, olhava-o, concentrava-se nele e gravava-o definitivamente na memória. Só depois disto rasgava o papel. Por este meio conseguia tanto uma impressão visual do nome como uma impressão auditiva. Tudo isto toma tempo, mas boas maneiras, disse Emerson, são produto de pequenos sacrifícios. A importância de lembrar nomes e de usá-los não é uma prerrogativa de reis ou de executivos de grandes empresas. O som de um nome surte efeitos em todos nós. Ken Nottingham, um funcionário da General Motors de Indiana, em geral almoçava no restaurante da companhia. Observou que, invariavelmente, a moça que trabalhava atrás do balcão tinha uma fisionomia taciturna. Ela devia estar fazendo sanduíches havia umas 2 horas e eu era exatamente um outro sanduíche. Disse-lhe o que queria. A moça pesou o presunto numa pequena balança, pegou uma folha de alface, uma porção pequena de batatas fritas e passou-me o prato. No dia seguinte, entrei na mesma fila. A mesma moça, a mesma fisionomia. A única diferença foi que li seu nome no crachá. Sorri e disse: "Oi, Eunice", e só então fiz meu pedido. Bom, ela esqueceu a balança, empilhou algumas fatias de presunto,
pegou 3 folhas de alface e fez um monte com as batatas fritas, a ponto de caírem do prato. Devemos atentar para a mágica que existe num nome e compreender que esse singular elemento pertence exclusivamente à pessoa com quem estamos lidando, e a ninguém mais. O nome destaca a singularidade do indivíduo, tornando-o único entre a multidão. A informação que comunicamos e a solicitação que fazemos em determinada situação assumem uma importância especial quando mantemos vivo em nossa mente o nome do indivíduo. Da garçonete ao diretor, o nome exercerá um efeito mágico enquanto lidamos com as pessoas. Princípio 3. Lembre-se de que o nome de um homem e para ele o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Capítulo 4. Um modo fácil de ser um bom conversador. Certa vez, fui convidado para uma reunião onde se jogava bridge. Não jogo bridge, e havia lá uma loura que também não jogava. Descobrira que eu fora gerente de Lovell Thomas antes de ele ir para o rádio, que havia viajado bastante pela Europa enquanto o auxiliava nos preparativos das conferências ilustradas, sobre viagens que então estava realizando. Disse-me: "Ó, Sr. Carnegie, quero que me fale sobre os maravilhosos lugares que visitou e os espetáculos que viu." Quando nos sentamos no sofá foi logo dizendo que ela e o marido haviam voltado recentemente de uma viagem à África. "África!" exclamei. "Que coisa interessante! Sempre tive vontade de visitar a África, mas nunca tive oportunidade de ir. Apenas me demorei 24 horas de passagem na Argélia." "Diga-me, visitou o país dos grandes enigmas?" "Que felicidade! Sinto inveja." "Fale-me sobre a África." Isto foi o bastante para 45 minutos de conversa. Nunca mais me perguntou onde eu havia estado nem o que havia visto. Ela não queria ouvir-me sobre as minhas viagens. Tudo o que desejava era um ouvinte interessado, para que pudesse dar expressão ao seu ego e falar sobre os lugares em que estivera. Era ela uma exceção? Não. Muitas pessoas são assim. Por exemplo, faz pouco tempo recebi um convite para um jantar dado por um editor de livros em Nova York, e lá encontrei um notável botânico. Nunca eu havia falado antes a um botânico, e achei-o fascinante. Sentado na minha cadeira, ouvi o que ele talou sobre plantas exóticas e experimentos para o desenvolvimento de novas formas de vida das plantas, além de jardins internos. Falou-me inclusive de fatos espantosos sobre a batata. Eu tinha um pequeno jardim interno em casa e ele teve a gentileza de ensinar-me como resolver alguns dos meus problemas. Como eu disse, nós estávamos num jantar. Lá devia haver mais uma dúzia de convidados, mas eu violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os demais, e falei durante horas com o botânico. Deu meia-noite. Despedi-me de todos e me retirei. O botânico virou-se então para o dono da casa e fez vários elogios à minha pessoa. Eu era muito insinuante, eu era isto, eu era aquilo e terminou dizendo que eu fui a prosa mais interessante. Uma prosa interessante? Eu? Porque, afinal de contas, quase nada disse. Nada poderia ter dito, se eu tivesse querido, sem mudar de assunto, pois conheço tanto de botânica como da anatomia de um pinguim. Mas fiz o seguinte, ouvi atentamente. Ouvi porque estava verdadeiramente interessado. E ele sentiu isso. Naturalmente que lhe agradou. Esta espécie de atenção é uma das mais altas deferências que podemos prestar a outrem. Poucos seres humanos, escreveu Jack Woodford em Strangers in Love, estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Ainda fui além de lhe prestar uma atenção interessada. Fui sincero na minha apreciação e pródigo no meu elogio. Disse-lhe que estava imensamente entretido e que a sua conversa me instruía, e era verdade. Disse-lhe que desejava possuir os seus conhecimentos, e desejava mesmo. Disse-lhe que gostaria de vagar pelos campos com ele, e de fato gostaria. Disse-lhe que queria vê-lo novamente, e queria mesmo. Assim consegui que ele me julgasse uma boa prosa quando, na realidade, fui apenas um bom ouvinte que o incentivou a falar. Qual é o segredo, o mistério de uma entrevista comercial coroada de êxito? Bem, de acordo com o que disse o genial Charles W. Eliot, não há mistério acerca dos sucessos nos assuntos comerciais. Atenção exclusiva para a pessoa que lhe estiver falando é muito importante. Nada mais tão lisonjeador como isso. O próprio Eliot fora um mestre da arte de ouvir.
Henry James, um dos primeiros grandes romancistas dos Estados Unidos, relembrou: enquanto o Dr. Eliot ouvia, seu silêncio não era mero silêncio, era uma forma de atividade. Sentava-se com o corpo bastante ereto, as mãos juntadas sobre o colo, sem fazer menor movimento, a não ser quando girava um dedão em torno do outro, ou muito depressa ou muito devagar, encarando o interlocutor, ouvindo tanto com os olhos quanto com os ouvidos. Ouvia com a mente e considerava atentamente o que você tinha a dizer enquanto dizia. Ao final de uma entrevista, a pessoa que havia falado com ele sentia-se como se ele lhe tivesse dado algumas respostas. Isto é claro como água, não é? Você não precisa estudar 4 anos em Harvard para descobrir tal coisa. Entretanto conheço, e você também, comerciantes que desejam alugar espaços caros, comprar seus artigos com economia, arrumar suas vitrinas com arte, gastar centenas de dólares em propaganda, e contratam empregados que não possuem o senso necessário para ser bons ouvintes, empregados que interrompem constantemente os fregueses, muitas vezes contradizendo-os, irritando-os, o que apenas consegue levá-los para longe da loja. Uma grande loja de Chicago quase perdeu uma cliente regular, que anualmente gastava milhares de dólares, porque uma das vendedoras era mau ouvinte. A senhora Henrietta Douglas, que fez nosso curso em Chicago, havia comprado um casaco numa venda especial. Quando chegou em casa com a compra, notou que havia um rasgo no revestimento. No dia seguinte retornou à loja e pediu à vendedora para trocá-lo. A vendedora recusou-se até mesmo a dar-lhe ouvidos. A senhora o comprou numa venda especial, disse a vendedora. Apontou o dedo para um cartaz na parede. Está escrito lá, exclamou. Não aceitamos devolução. Se o comprou, fique com ele. Conserte o rasgo à senhora mesma. Mas a mercadoria está com defeito, queixou-se a senhora Douglas. Isso não faz diferença, retrucou a vendedora. Sem devolução é sem devolução. A senhora Douglas, indignada, estava pronta para sair da loja, jurando nunca mais tornar a pôr os pés ali, quando a gerente do departamento a cumprimentou, conheciam-se havia anos. A senhora Douglas contou-lhe um incidente lamentável. A gerente ouviu-a com a máxima consideração, examinou o casaco e disse: nessas vendas especiais liquidamos mercadorias de final de estação, por isso não aceitamos devoluções. Mas esta norma não se aplica a artigos com defeito. Por certo restauraremos ou trocaremos o revestimento, ou, se a senhora preferir, devolveremos o seu dinheiro. Que diferença de tratamento! Se a gerente não aparecesse e escutasse as queixas da cliente, a loja teria perdido para sempre uma das suas mais antigas freguesas. Ouvir é um fator importante tanto em casa como no trabalho. Millie Espósito, de Croton-on-Hudson, Nova York, ouvia com atenção quando um dos seus filhos tinha alguma coisa a lhe dizer. Certa noite, estava sentada na cozinha com o filho, Robert, e, após uma rápida discussão sobre uma ideia que ele alimentava, Robert disse: mas, sei que a senhora gosta muito de mim. A senhora Espósito comoveu-se e comentou: naturalmente que gosto de você. Duvidava disso? Robert respondeu: não, mas sei realmente que a senhora gosta de mim quando quero conversar sobre alguma coisa e a senhora para de fazer o que está fazendo só para me ouvir. O agressor crônico, mesmo o mais violento crítico, mostrar-se-á mais tolerante e mais manso diante de um paciente e simpático ouvinte, um ouvinte que se mantém em silêncio enquanto o irascível pesquisador de defeitos se dilata como uma jiboia e vomita o veneno de seu sistema. Ilustrando, a New York Telephone Company descobriu, há poucos anos passados, que tinha de tratar com um dos mais relapsos fregueses que já atrapalharam a companhia. Enfureceu-se. Ameaçou separar o fone dos fios. Recusou-se a pagar certas contas declarando que as mesmas eram falsas. Escreveu cartas aos jornais. Formulou várias queixas à Comissão de Serviços Públicos e iniciou algumas ações contra a companhia telefônica. Finalmente um dos mais hábeis deliminadores de contendas da companhia foi enviado para se avistar com este semeador de tempestades. O eliminador de contendas, inteiramente silencioso, deixou o desagradável rapagão deleitar-se vomitando a sua bilis. O homem da companhia telefônica ouviu e apenas disse assim, e mostrou-se simpático às suas reclamações. Ele estava colérico e falou durante quase 3 horas, disse o eliminador de contendas, quando relatou suas experiências diante de uma das minhas classes. Então voltei outra vez e ouvi um pouco mais. Estive com ele 4 vezes,
e antes da quarta visita tornei-me membro titulado de uma organização que ele estava iniciando. Chamou-a de Associação de Proteção aos Assinantes de Telefones. Ainda sou membro de tal organização e, segundo sei, sou o único membro em todo o mundo ao lado do Senhor. Eu ouvi e mostrei-me simpático a todos os pontos que frisou durante nossos encontros. Nunca tivera um homem de uma companhia telefônica falado com ele de tal modo e tornou-se quase amistoso. A razão que me levava a procurá-lo não foi mencionada na primeira vez, e muito menos na segunda ou terceira, mas na quarta entrevista abordei o caso, tive todas as contas pagas e, pela primeira vez na história das suas dificuldades com a companhia telefônica, retirou todas as queixas que formulara à Comissão de Serviços Públicos. Sem dúvida o senhor, considerou-se como sendo membro de uma cruzada, defensor dos direitos públicos contra uma contínua exploração. Satisfez sua vontade de ser importante, primeiramente, agredindo e queixando-se. Mas logo que se sentiu considerado e tratado como importante por um representante da companhia, suas queixas imaginárias se desfizeram como bolhas de sabão. Certa manhã, anos atrás, um freguês mal satisfeito entrou no escritório de Julian P. Detmer, fundador da Detmer Bowling Company, que mais tarde se tornou a maior distribuidora de lãs no comércio de alfaiatarias. Este homem nos devia uma pequena importância, explicou-me o Sr. Detmer. O freguês negava isto, mas tínhamos a certeza de que ele estava enganado. Assim, nosso departamento de crédito insistiu pelo pagamento. Depois de receber várias cartas do nosso departamento, arrumou sua bagagem, fez uma viagem a Chicago e apressou-se em vir ao meu escritório, não somente para informar-me de que não viera pagar a conta, como também que nunca mais compraria mercadorias na Detmer Bowling Company. Ouvi pacientemente tudo quanto tinha a dizer. Estive tentado a interrompê-lo, mas compreendi que seria má política. Assim, deixei que falasse tudo. Quando finalmente começou a esfriar e se tornou receptivo, eu disse calmamente: quero agradecer-lhe por ter vindo a Chicago falar-nos sobre isto. Fez-me um grande favor, pois se o nosso departamento de crédito o aborreceu pode também aborrecer outros bons fregueses, e isso será muito mal. Acredite-me, estou muito mais desejoso de ouvir isto do que o senhor de me dizer. Era esta a última coisa no mundo que ele esperava ouvir de mim. Penso que ficou desapontado pela asneira de ter vindo a Chicago para dizer-me uma ou duas coisas, e aqui, ao invés de atracar-me com ele, estava agradecendo-lhe. Assegurei-lhe que nós riscaríamos o débito dos livros e pedi que se esquecesse do mesmo, pois ele era um homem muito cuidadoso, com uma única conta a olhar enquanto nossos empregados tinham que olhar milhares de contas. Por essa razão havia menos possibilidade de ele estar errado do que nós. Disse-lhe que compreendia perfeitamente como se sentiu e que, se eu estivesse no seu lugar, teria certamente sentido o mesmo. Desde que se decidirá a não comprar mais de nós, recomendei-lhe outras casas de lãs. Antes, quando ele vinha a Chicago, costumávamos almoçar juntos, por isso convidei-o para almoçar comigo naquele mesmo dia. Aceitou com certa relutância, mas quando voltamos ao escritório nos fez um pedido de mercadorias como nunca fizera até então. Voltou para casa com disposições brandas e, querendo ser tão justo conosco como acabávamos de ser com ele, foi examinar suas contas e, encontrando uma que não havia sido paga, enviou-nos um cheque com as suas desculpas. Mais tarde, quando a esposa o presenteou com um garoto, deu ao filho o nome de Detmer e continuou freguês e amigo da nossa casa até a sua morte, 22 anos depois. Anos atrás, um pobre rapaz, imigrante holandês, ocupava-se, depois da escola, em limpar as vitrinas de uma padaria, para sustentar seus familiares. Sua gente era tão pobre que ele costumava diariamente percorrer as ruas com uma cesta, para catar pedaços de carvão que caíam dos carros ao descarregarem. Este rapaz, Edward Book, não cursou em toda a sua vida mais de 6 anos de escola, tornou-se, entretanto, um dos mais prósperos editores de revistas na história do jornalismo americano. Como conseguiu isto? É uma história comprida, mas o seu início pode ser contado rapidamente. Principiou empregando os princípios preconizados neste capítulo. Deixou a escola aos 13 anos e empregou-se como mensageiro da Western Union, mas, nem por um momento sequer, abandonou a ideia de ter uma educação. Ao contrário, começou a educar-se. Economizava suas passagens de bonde e deixou de almoçar até conseguir dinheiro suficiente para comprar uma enciclopédia de biografias americanas, e fez tudo em silêncio.
Leu a vida dos homens famosos e escreveu-lhes pedindo informações adicionais sobre sua infância. Ele era um bom ouvinte. Incentivou pessoas famosas a falar de si mesmas. Escreveu ao general James A. Garfield, que era então candidato à presidência, e perguntou-lhe se era verdade que ele fora um moço de bordo num canal, e Garfield respondeu. Escreveu ao general Grant perguntando-lhe alguma coisa sobre uma batalha, e Grant desenhou um mapa para ele e convidou este rapazola de 14 anos para jantar e passou a noite falando para ele. Este mensageiro da Western Union estava, em breve, correspondendo-se com a maioria das pessoas mais famosas do país, Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, Sr. Abraham Lincoln, Louise Maye Coe, General Sherman e Jefferson Davis. Não somente manteve correspondência com estas pessoas eminentes, como logo que obteve umas férias visitou muitas delas, sendo um hóspede bem recebido em suas casas. Tal experiência lhe incutiu uma confiança inestimável. Esses homens e mulheres contagiaram-no com uma visão e uma ambição que revolucionaram sua vida. E tudo, permitam que eu repita, foi possível apenas pela aplicação dos princípios que estamos discutindo aqui. Isaac F. Marcosson, um jornalista que entrevistou centenas de celebridades, declarou que muitas pessoas deixam de causar uma boa impressão porque não ouvem atentamente. Acham-se tão interessadas no que vão dizer em seguida que não abrem os ouvidos. Grandes homens disseram-me que preferem bons ouvintes a bons faladores, mas a habilidade de ouvir parece mais rara do que qualquer outra boa maneira. E não somente os grandes homens estimam um bom ouvinte, mas, de ordinário, o povo faz o mesmo. Como disse o Reader Digest uma vez, muitas pessoas chamam um médico quando tudo o que elas desejam é um público. Durante as horas negras da Guerra Civil, Lincoln escreveu a um velho amigo em Springfield, Illinois, pedindo-lhe para vir a Washington. Lincoln disse que tinha alguns problemas que queria discutir com ele. O velho vizinho veio à Casa Branca e Lincoln falou-lhe durante horas sobre a conveniência de lançar uma proclamação libertando os escravos. Lincoln passou por todos os argumentos pró e contra tal movimento, leu cartas e artigos de jornais, alguns atacando-o por não ter libertado os escravos e outros porque receavam que ele abolisse a escravatura. Depois de falar durante horas, Lincoln apertou a mão do seu velho vizinho, disse-lhe boa noite e mandou-o para Illinois, sem mesmo perguntar-lhe a sua opinião. Lincoln falou todo o tempo. Isto parece que esclareceu seu pensamento. Ele pareceu sentir-se mais tranquilo depois de falar, disse o velho amigo. Lincoln não queria conselho. Queria apenas um ouvinte amigo e simpatizante com quem pudesse descarregar-se. Eis o que todos nós queremos quando estamos preocupados. É isto que, frequentemente, todos os fregueses irritados querem, bem como o empregado mal satisfeito ou amigo magoado. Um dos maiores ouvintes dos tempos modernos foi Sigmund Freud. Um homem que o conheceu descreveu sua maneira de ouvir. Fiquei tão fortemente impressionado, que jamais o esquecerei. Ele tinha qualidades que jamais encontrei em homem algum. Nunca, em toda a minha vida, vi atenção tão concentrada. Não havia essa coisa do agudo olhar que penetrava a alma. Seus olhos eram meigos e suaves. Sua voz era calma e macia. Fazia poucos gestos. Mas a atenção que dispensava a mim, seus comentários positivos sobre o que eu dizia, mesmo quando eu me expressava mal, eram extraordinários. Você não imagina o que significava ser ouvido daquela maneira. Se quiser saber como fazer as pessoas correrem de você e o ridicularizarem pelas costas ou mesmo desprezá-lo, eis aqui a receita: nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia, enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Ela não é tão interessante como você. Por que gastar seu tempo ouvindo sua frívola tagarelice? Adiante-se logo, interrompendo-a no meio da sentença. Você conhece gente assim? Eu conheço, infelizmente, e o pior é que muitos deles têm seus nomes nos registros sociais. Importunos, eis o que eles são, importunos intoxicados como o próprio ego, ébrios com o sentimento de sua própria importância. O homem que só fala de si, só pensa em si e, o homem que pensa somente em si, diz o Dr. Nicholas Murray Butler, durante muito tempo reitor da Universidade de Colômbia, é irremediavelmente deseducado. Não é educado, diz o Dr. Butler, não interessando o seu grau de instrução. Assim, se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento.
Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas a que outro homem sinta prazer em responder. Concite-o a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. Lembre-se de que o homem com o qual estiver falando está uma centena de vezes mais interessado em si mesmo, nos seus problemas e vontades, do que em você e seus problemas. Sua dor de dente significa mais para ele que a fome na China que mata 1 milhão de pessoas. Um furúnculo no seu pescoço interessa-lhe mais que 40 tremores de terra na África. Pense em tudo isto na próxima vez que iniciar uma conversação. Princípio 4. Seja um bom ouvinte, incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Capítulo 5. Como interessar as pessoas. Todos os que foram hóspedes de Theodore Roosevelt ficaram espantados com a extensão e a diversidade dos seus conhecimentos. Fosse um vaqueiro ou um domador de cavalos, um político de Nova York ou diplomata, Roosevelt sabia o que lhe dizer. E como fazia isto? A resposta é simples. Todas as vezes que Roosevelt esperava um visitante, passava acordado até tarde, na véspera, lendo sobre o assunto que sabia interessar particularmente ao seu hóspede. Porque Roosevelt sabia, como todos os líderes, aliás, que a estrada real para o coração de um homem é falar-lhe sobre as coisas que ele mais estima. O genial William Lyon Phelps, ensaísta e outrora professor de literatura em Yale, cedo aprendeu esta lição na vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, e estava passando um fim de semana em visita à minha tia Libby Linsley, em sua casa, em Stratford, no Housatonic, escreve ele no seu ensaio Human Nature, certa noite chegou um homem de meia idade que, depois de uma polida troca de amabilidades com minha tia, concentrou sua atenção em mim. Naquele tempo, andava eu muito entusiasmado com barcos, e o visitante discutiu o assunto de tal modo que me deu a impressão de estar particularmente interessado no mesmo. Depois que saiu, falei dele com entusiasmo. Que homem! Minha tia informou-me então que ele era um advogado em Nova York, que não entendia coisa alguma sobre barcos, nem tinha o menor interesse no assunto. Mas então, por que falou todo o tempo sobre barcos? Porque ele é um cavalheiro. Viu que você estava interessado em barcos, e falou sobre coisas que lhe interessavam e lhe causavam prazer. Fez-se agradável. E William Lyon Phelps acrescenta, nunca esqueci a observação de minha tia. Ao escrever este capítulo, tenho diante de mim uma carta de Edward L. Shalif, um homem dedicado ao trabalho dos escoteiros. Um dia vi que necessitava de um favor, escreve o Sr. Shalif. Um grande acampamento de escoteiros estava marcado para breve na Europa, e eu queria que o presidente de uma das maiores corporações na América pagasse as despesas de viagem de um dos meus rapazes. Tive a sorte de, justamente antes de ir ver este homem, ouvir que ele assinará um cheque de $1 milhão, que depois fora cancelado, mas que ele ainda o tinha consigo. Assim, a primeira coisa que fiz ao entrar no seu gabinete foi pedir para ver o cheque. Um cheque de $1 milhão. Disse-lhe que nunca tivera notícia de um tal cheque e que eu queria dizer aos meus escoteiros que tinha visto um cheque de $1 milhão. Com satisfação mostrou-me o cheque, admirei-o e pedi-lhe para contar-me tudo sobre como foi o mesmo assinado. Você notou que o Sr. Shalif não começou falando sobre os escoteiros, ou sobre o acampamento na Europa, ou sobre o que ele queria, não notou? Falou sobre coisas que interessavam ao outro homem. Eis agora o resultado. O homem que eu estava visitando disse então, mas o que desejava o Senhor de mim com a sua visita? Expliquei minha missão. Com grande surpresa para mim, continuou o Sr. Shalif, não somente concedeu o que eu pedia, mas muito mais. Pedi-lhe custeasse a ida de um rapaz à Europa, e ele mandou 5 rapazes além de mim, deu-me uma carta de crédito de $1.000 e disse que podíamos permanecer na Europa 7 semanas. Deu-me ainda cartas de apresentação para os diretores das suas filiais, para que se colocassem às nossas ordens, e ele mesmo encontrou-nos em Paris e mostrou-nos a cidade. Desde então, tem dado trabalho a alguns dos rapazes cujos pais estão desempregados, e ainda um dedicado nas realizações do nosso grupo. Sei, entretanto, que, se não tivesse encontrado a coisa em que ele se achava interessado e não despertasse seu entusiasmo no princípio, não teria nem 1/10 da facilidade que encontrei. É essa uma técnica de valor para ser empregada nos negócios? Será? Vejamos. Tomemos por exemplo o Henry G. Duvernoy, da Duvernoy Sons, uma das padarias de mais alta classe em Nova York.
O senhor Doverney procurava vender pão a um certo hotel de Nova York. Procurou o administrador quase semanalmente durante 4 anos. Esteve em algumas reuniões sociais também frequentadas pelo administrador. Chegou mesmo a tomar um apartamento no hotel e lá residir com o fito de conseguir fazer o negócio. Mas tudo em vão. Então, disse o senhor Doverney, depois de estar estudando as relações humanas, resolvi mudar minha tática. Decidi procurar o que interessava aquele homem, o que podia despertar o seu entusiasmo. Descobri que o mesmo pertencia a uma sociedade de hoteleiros denominada Hotel Greeters of America. Não somente fazia parte, mas seu contagiante entusiasmo o levou ao posto de presidente da referida organização e presidente da International Greeters. Não interessava onde se realizavam as convenções, pois ele comparecia de qualquer modo. Assim, quando o vi no dia seguinte, comecei a falar sobre a Greeters. Que resposta consegui! Que resposta! Conversou comigo durante meia hora sobre a Greeters e suas palavras vibravam de entusiasmo. Pude compreender que esta sociedade era o seu hobby, a paixão de sua vida. Antes de deixar o escritório, ele me vendeu um título de membro da sua organização. Neste ínterim, nada disse sobre pão. Mas alguns dias mais tarde, um empregado do hotel telefonou-nos para mandar levar algumas amostras e respectivos preços. Eu não sei o que o senhor fez com o velho, disse-me o empregado, mas o homem está mesmo caído pelo senhor. Pense sobre isto. Estive martelando aquele homem na minha cabeça durante 4 anos, procurando conseguir sua preferência, e ainda continuaria a martelá-lo se não tivesse procurado encontrar o que lhe interessava, o de que gostava de falar. Edward Ahriman, de Hagerstown, Maryland, escolheu viver no belo Cumberland Valley de Maryland depois de completar seu serviço militar. Lamentavelmente, naquela época não havia muitos empregos na região. Uma pequena pesquisa desvendou o fato de que algumas companhias da região pertenciam a e eram controladas por um incomum homem de negócios, Rua J. Funkhouser, cuja ascensão, da pobreza para a riqueza, intrigava o Sr. Ahriman. Entretanto, era conhecido por ser inacessível a quem quer que o procurasse solicitando emprego. O Sr. Ahriman escreveu: Conversei com várias pessoas e descobri que o maior interesse deles se apoiava no impulso para obter poder e todo o dinheiro do mundo. Uma vez que evitava contatar pessoas como eu, para isso utilizando uma dedicada e circunspecta secretária, estudei os interesses dela, bem como seus objetivos, e só então fiz uma visita marcada com antecedência. Ela era, havia 15 anos, o satélite que orbitava o Sr. Funkhouser. Quando lhe disse que tinha uma proposta a fazer a ele, a qual lhe traria sucesso político e financeiro, a secretária entusiasmou-se. Conversei também a respeito da sua participação construtiva no sucesso que ele vinha alcançando. Após essa conversa, marcou-me uma entrevista com o Sr. Funkhouser. Adentrei o imenso e impressionante escritório decidido a não pedir emprego diretamente. Ele estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha entalhada e sua voz ecoou como um trovão. De que se trata, meu jovem? Eu disse, Sr. Funkhouser, acredito poder fazê-lo ganhar muito dinheiro. Imediatamente ele se levantou da cadeira e convidou-me para sentar numa das imponentes cadeiras de couro. Enumerei minhas ideias e os requisitos que tinha para realizar essa ideia, bem como de que maneira elas poderiam contribuir para o seu sucesso pessoal e do seu negócio. RJ, como ele ficou conhecido por mim, contratou-me no mesmo instante, e por mais de 20 anos ampliei os seus empreendimentos e juntos prosperamos. Falar em termos dos interesses da outra pessoa traz benefícios para ambas as partes. Howard Zerzig, um líder no campo das comunicações dos empregados, sempre seguiu esse princípio. Quando lhe perguntaram que recompensa teve com isso, o Sr. Zerzig respondeu que não apenas tinha recebido uma recompensa diferente de cada pessoa, como também, em termos gerais, a recompensa veio como um enriquecimento de sua vida a cada vez que conversava com uma pessoa. Princípio 5. Fale sobre assuntos que interessem a outra pessoa. Capítulo 6. Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente. Estava eu na fila, esperando para registrar uma carta na agência do correio, na Rua 33, esquina da 8ª Avenida, em Nova York. Sabia que o funcionário do registro estava fatigado com o seu trabalho, pesando envelopes, entregando selos, dando troco, assinando recibos, a mesma monótona molação de anos seguidos. Assim disse de mim para mim,
vou experimentar fazer este rapaz gostar de mim. Obviamente, para fazê-lo gostar de mim devia dizer alguma coisa bonita, não sobre mim, mas sobre ele. Perguntei-me novamente, que há sobre ele que eu possa admirar com sinceridade? Eis uma pergunta difícil de responder, mormente quando se trata de estranho, mas, neste caso, foi fácil. Instantaneamente vi alguma coisa que admirei. Enquanto pesava meu envelope, observei com entusiasmo. Certamente eu desejaria ter a sua cabeleira. Levantou a vista meio assustado, sua fisionomia irradiou sorrisos. Oh! Ela não está tão bem como já foi, disse modestamente. Assegurei-lhe que, embora pudesse haver perdido já uma certa quantidade de cabelos, mesmo assim continuava magnífica. Ficou imensamente satisfeito. Demoramo-nos numa pequena e agradável conversação e a última coisa que ele me disse foi: muitas pessoas têm admirado meus cabelos. Aposto como aquele rapaz saiu para almoçar andando à vontade. Aposto que quando foi para casa, à noite, contou tudo à esposa. Aposto como se olhou ao espelho e disse: é uma bela cabeleira. Certa feita narrei este caso em público, e um homem perguntou-me depois: que queria o senhor conseguir dele? O que eu estava procurando conseguir dele? O que eu estava procurando conseguir dele? Se fossemos tão desprezivelmente egoístas que não pudéssemos irradiar uma pequena felicidade e ensejar uma parcela de apreciação sincera sem procurar obter alguma coisa de outra pessoa como recompensa, se nossas almas não são maiores do que as dos maus maridos, encontraremos-nos diante do fracasso que tão justamente merecemos. Oh, sim, eu queria alguma coisa daquele rapaz. Queria alguma coisa que não tinha preço. E consegui. Consegui a satisfação de fazer alguma coisa por ele, sem que ele necessitasse fazer alguma coisa por mim como retribuição, o que significa um sentimento que crescerá e ecoará na memória dele mesmo muito tempo depois de passado o incidente. Há uma lei da conduta humana da máxima importância. Se obedecermos a esta lei, quase nunca teremos preocupações. De fato, tal lei, sendo seguida, nos ensejará um número sem conta de amigos e constante felicidade. Mas, assim que a violarmos, teremos logo de enfrentar uma série infinda de transtornos. A lei é a seguinte: fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. John Dewey, como já tivemos ocasião de dizer, afirma que o desejo de ser importante é a mais profunda solicitação da natureza humana, e William James assevera que o mais profundo princípio na natureza humana é o desejo de ser apreciado. Como já tivemos ocasião de frisar, é a solicitação que nos diferencia dos animais, é a solicitação responsável pela própria civilização. Filósofos têm andado pesquisando sobre as regras das relações humanas por milhares de anos e, de toda essa pesquisa, apenas se desenvolveu um único preceito, o qual não é novo, é velho como a história. Zoroastro o ensinou aos seus adoradores do fogo, na Pérsia, 3.000 anos atrás. Confúcio pregou na China há 24 séculos. Lao Tse, o fundador do taoísmo, ensinou aos seus discípulos no Vale do Han. Buda pregou no Ganges sagrado 500 anos antes de Cristo. Os livros sagrados do hinduísmo ensinaram-no 1000 anos antes. Jesus ensinou entre as montanhas de pedra da Judeia há 19 séculos passados. Jesus resumiu em um pensamento, provavelmente o mais importante preceito no mundo: faça aos outros o que quer que os outros lhe façam. Você deseja a aprovação de todos aqueles com quem está em contato. Quer o reconhecimento do seu real valor. Quer sentir-se importante no seu pequeno mundo. Não quer ouvir lisonjas insinceras e baratas, mas deseja uma sincera apreciação. Quer que os seus amigos e associados sejam, como disse Charles Schwab, sinceros nas suas apreciações e pródigos nos seus elogios. Todos nós queremos isto. Obedeçamos, portanto, a regra de ouro e demos aos outros o que queremos que os outros nos deem. Como? Quando? Onde? A resposta é: todas as vezes, CM toda parte. David G. Smith, de Eau Claire, Wisconsin, contou-nos, numa de nossas classes, como precisou lidar com uma situação delicada, quando lhe pediram que se encarregasse de uma barraca de refrescos num concerto de caridade. Na noite do concerto cheguei ao parque e encontrei 2 senhoras de idade bastante mal-humoradas paradas junto da barraca. Aparentemente, cada uma delas julgava ser a encarregada daquele projeto. Enquanto refletia sobre o que deveria fazer,
uma das integrantes da associação que promovia o concerto apareceu, entregou-me a caixa de contas e agradeceu-me por eu assumir o controle daquela sessão. Apresentou-me Rose e Jane como minhas auxiliares e em seguida afastou-se, pairou um pesado silêncio. Compreendendo que a caixa de contas era um símbolo de autoridade, passei-a para Rose e expliquei que talvez eu não tivesse condições de cuidar do dinheiro e que, se ela o fizesse, eu me sentiria mais tranquilo. Sugeri então a Jane que mostrasse às duas garotas que trabalhariam com os refrescos como funcionava a máquina de pressão e pedi a ela para se responsabilizar por aquela parte. A noite transcorreu bastante agradável. Rose, toda contente, contava o dinheiro, Jane supervisionava as garotas, e eu assistia ao concerto. Você não deve esperar até que seja embaixador na França ou presidente do Clambake Committee para usar a filosofia da apreciação. Você pode trabalhar com ela, como mágico, quase o dia todo. Se, por exemplo, a empregada nos traz batatas cozidas quando pedimos batatas fritas, digamos. Sinto incomodá-la, mas prefiro batatas fritas. Ela responderá, pois não, e sentirá prazer em fazer isto porque você mostrou consideração para com ela. Pequenas frases como a sinto incomodá-la, teria você a bondade de, queira fazer-me o favor, muito obrigado, são pequenas cortesias que agem como lubrificante na engrenagem da monótona rotina de todos os dias da vida e, incidentalmente, são marcas de boa educação. Tomemos uma outra ilustração. Já leu alguns dos romances de Hall Caine, de Christian, de Dempster, de Manchman? Milhões de pessoas leem os seus romances, um sem número de pessoas. E ele era filho de um ferreiro. Em toda a sua vida nunca esteve mais de 8 anos na escola, e quando morreu era o homem de letras mais rico que o mundo conheceu. Sua história foi mais ou menos assim. Hall Caine amava sonetos e baladas, por isso devorou toda a poesia de Dante Gabriel Rossetti. Ele mesmo escreveu uma conferência entoando loas aos feitos artísticos de Rossetti e mandou uma cópia ao próprio autor. Rossetti ficou satisfeito. Um jovem que tem uma tão exaltada opinião sobre a minha habilidade, teria provavelmente dito Rossetti para si mesmo, deve ser brilhante. Assim, convidou o filho do ferreiro a ir a Londres e servir como seu secretário. Este foi o ponto brilhante da vida de Hall Caine, que na sua nova posição pôde dar-se com os maiores literatos da época, aproveitando com vantagem os seus conselhos e incentivos, empreendeu uma carreira que aureolou seu nome através do mundo. Sua casa, Greeba Castle, na Ilha de Homem, tornou-se uma meca para turistas de todos os cantos do mundo, e ele deixou uma fortuna de $2.500.000. Entretanto, quem sabe? Poderia ter morrido pobre e desconhecido se não tivesse escrito um ensaio expressando sua admiração por um homem famoso. Tal é o poder, o estupendo poder da apreciação sincera, feita do íntimo do coração. Rossetti considerava-se importante, o que não é de estranhar, aliás. Quase todas as pessoas se consideram importantes, muito importantes. A vida de muitas pessoas provavelmente mudaria se alguém as fizesse sentir-se importantes. Ronald J. Holland, um dos instrutores do nosso curso na Califórnia, também é professor de artes manuais. Ele nos escreveu sobre um estudante de nome Chris, no início de suas aulas de artesanato. Chris era um menino muito quieto, tímido e inseguro, o tipo do aluno que em geral não recebe a atenção que merece. Também dou aulas numa classe avançada que cresceu muito e tornou-se uma espécie de símbolo de prestígio e um privilégio para o aluno que conquistasse o direito de ingressar nela. Numa certa quarta-feira, Chris trabalhava com dedicação na sua prancheta. Com efeito, pressenti que dentro dele ardia um fogo oculto. Perguntei-lhe se gostaria de entrar na classe avançada. Como gostaria de poder expressar a fisionomia de Chris. Quantas emoções naquele garoto de 14 anos de idade, que procurava esconder as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Eu, Sr. Holland. E o senhor acha que sou bom para isso? Sim, Chris, acho que é. Precisei me retirar nesse momento, porque eu é que estava prestes a chorar. Quando Chris saiu da classe naquele dia, aparentemente um pouco mais alto do que o habitual, olhou para mim com seus olhinhos azuis e vivos e disse, com uma voz segura, obrigado, Sr. Holland. Chris ensinou-me uma lição que jamais esquecerei, nosso profundo desejo de sentirmos-nos importantes. Para ajudar-me a nunca esquecer desse presente, fiz um pequeno cartaz onde escrevi: Você é importante.
Este cartaz ficou pendurado na entrada da sala de aula para que todos o vissem e para que eu me lembrasse de que cada aluno que tenho diante de mim é igualmente importante. A verdade crua é que quase todo homem que você encontra se julga superior a você em algum ponto, e um caminho seguro para tocar-lhe o coração é fazê-lo compreender, de uma maneira sutil, que você reconhece a importância dele no seu pequeno mundo, e o faz sinceramente. Lembre-se do que disse Emerson: cada homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nisto posso aprender dele. O que há de patético em tudo isso é que, com frequência, os que encontram alguma justificativa para o seu sentimento de realização sustentam o seu ego por meio de uma demonstração de estardalhaço e vaidade que é verdadeiramente ofensiva. Como disse Shakespeare, homem, orgulhoso homem, investido de uma pequena e passageira autoridade, empreende tão fantásticas missões perante os céus que faz os anjos chorarem. Vou contar-lhes 3 casos de homens de negócios em meus cursos que têm aplicado, com resultados notáveis, tais princípios. Tomemos em primeiro lugar o caso de um promotor de Connecticut que prefere seja o seu nome omitido devido aos parentes. Nós o chamaremos de Sr. R. Pouco depois de entrar para o curso, dirigiu-se de automóvel para Long Island com a esposa, em visita a alguns parentes dela. Esta o deixou conversando com uma sua velha tia e foi sozinha visitar alguns parentes mais jovens. Como devia fazer uma exposição profissional de como aplicou os princípios da apreciação, imaginou que devia começar pela velha tia. Assim, olhou em volta da casa para ver o que podia admirar com sinceridade. Esta casa foi construída em 1890, não? Perguntou. Sim, respondeu a tia, foi esse precisamente o ano em que foi construída. Ela me recorda a casa onde nasci, acrescentou ele. É bonita. Bem construída. Espaçosa. A senhora sabe que hoje não se constroem mais casas assim? Você tem razão, concordou a velha senhora. Os jovens dos nossos dias não fazem questão de casas bonitas. Todos eles querem apenas pequenos apartamentos e uma geladeira elétrica, indo depois vagabundear nos seus automóveis. Esta é uma casa de sonhos, continuou num tom vibrante, evocando suas mais caras recordações. Esta casa foi construída com amor. Meu marido e eu sonhamos com ela por 4 anos, antes de construí-la. Não tivemos arquiteto. Nós mesmos a planejamos. Mostrou-lhe então toda a casa e ele expressou sua sincera admiração pelos lindos tesouros que ela adquirira durante suas viagens e que sempre amara: pesados chales, um velho serviço de chá inglês, vasos, vedivode, da China, camas e cadeiras da França, quadros italianos, e cortinados de seda que pertenceram a um castelo francês. Depois de mostrar-me inteiramente a casa, disse o Sr. R., levou-me para ver a garagem. Lá, sobre caixões, estava um automóvel Packard, quase novo. Meu marido comprou aquele carro pouco antes de morrer, disse suavemente. Depois da sua morte, nunca andei nele. Você aprecia coisas belas, e por isso lhe darei esse carro. Como, minha tia? A senhora me confunde. Aprecio a sua generosidade naturalmente, mas não posso aceitá-lo. Nem mesmo sou seu parente direto. Tenho um carro novo, e a senhora tem muitos parentes que gostariam de possuir um Packard. Parentes, exclamou. Sim, tenho parentes que estão esperando a minha morte para poder usar o meu carro. Mas eles não conseguirão tal coisa. Se a senhora não quer dar o carro a eles, poderá facilmente vendê-lo a um negociante de carros usados, sugeri. Vendê-lo, exclamou. Pensa a ponto que eu poderia vender este carro? Que eu suportaria ver estranhos indo para cima e para baixo pelas ruas nesse carro, no carro que meu marido comprou para mim? Nem em sonhos penso em vendê-lo. Vou dar-lhe o automóvel. Você sabe apreciar coisas belas. Ele relutou em aceitar o carro, mas não podia fazê-lo sem ferir os sentimentos da velha tia. Esta velha senhora, isolada num casarão, com seus pesados chales, suas antiguidades francesas e suas memórias, estava morrendo à míngua de um pequeno reconhecimento. Ela fora bonita e jovem. Construíra uma casa com amor e colecionara objetos de toda a Europa para torná-la mais linda. Agora, no isolamento de sua velhice, ansiava por conforto humano, uma pequena apreciação verdadeira, e ninguém lhe dava nada disto. Quando encontrou o que desejava, como um oásis em pleno deserto, sua gratidão não podia expressar-se de outra maneira que não fosse oferecendo de presente o automóvel.
Vejamos outro caso. Donald M.M.C. Mahon, ex-superintendente da Lewis e Valentini, arquitetos de jardins e paisagens em Rio, Nova York, relatou o seguinte incidente. Pouco depois de ouvir falar no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, estava eu ajardinando a propriedade de um notável juiz. O proprietário viera para dar-me algumas sugestões sobre um local em que desejava plantar aloendros e azaleas. Senhor juiz, disse-lhe, o senhor tem uma excelente distração. Estive admirando seus lindos cães. Penso que o senhor já conseguiu vários primeiros lugares na grande exposição canina anual do Madison Square Garden. O efeito desta pequena dose de apreciação foi grande. Sim, respondeu o juiz, os meus cães me servem de excelente distração. Não gostaria de ver o meu canil? Passou quase uma hora mostrando-me os cães e os prêmios que os mesmos têm ganho. Ele mesmo foi buscar os pedigrees e explicou os cruzamentos responsáveis por tanta beleza e inteligência. Finalmente, virando-se para mim, perguntou, tem algum filhinho? Sim, tenho, respondi. Bem, ele não gostaria de um cachorrinho? Oh, o seu contentamento não teria limite. Pois bem, vou dar-lhe um cachorrinho, disse o juiz. Começou a ensinar-me como alimentar o cãozinho. Parou um pouco, você esquecerá de tudo quanto eu lhe disser. E melhor que eu escreva. O juiz entrou, escreveu à máquina o pedigree e as instruções sobre alimentação e entregou-nos juntamente com um cachorrinho que valia $100, gastando nisso 1 hora e 15 minutos do seu precioso tempo apenas porque expressei sincera admiração pela sua distração e empreendimentos. George Eastman, da famosa Kodak, inventou o filme transparente que tornou possível o cinema, juntou uma fortuna de $100 milhões e tornou-se um dos mais célebres homens de negócios do mundo. Apesar de todos estes grandiosos sucessos, ele ansiava tanto por pequenos reconhecimentos do seu valor como você e eu. Para ilustrar, quando Eastman estava construindo a Eastman School of Music, em Rochester, e também o Kilbourne Hall, um teatro em homenagem à memória de sua genitora, James Adamson, presidente da Superior Seating Company, de Nova York, pretendia obter a encomenda das cadeiras para estes prédios. Telefonando para o arquiteto, o Sr. Adamson marcou 1 hora para ver o Sr. Eastman, em Rochester. Quando Adamson chegou, o arquiteto disse, sei que o senhor está pretendendo uma encomenda, mas quero esclarecer-lhe desde logo que não conseguirá coisa alguma se tomar mais de 5 minutos do tempo de George Eastman. Ele é muito exigente. Muito ocupado. Assim, faça a sua proposta rapidamente e saia logo. Adamson estava preparado para isso. Quando foi introduzido na sala, viu o Sr. Eastman curvado sobre uma pilha de papéis que estava sobre sua secretária. O Sr. Eastman levantou a vista, tirou os óculos, e dirigindo-se para o arquiteto e o Sr. Adamson disse, bom dia, cavalheiros, em que lhes posso ser útil? O arquiteto fez as apresentações e então o Sr. Adamson disse. Enquanto eu esperava o seu chamado, Sr. Eastman, estive admirando seu escritório. Não tenho ideia de ter visto trabalho parecido com este. O senhor sabe que sou um especialista em interiores, mas creia que não vi um gabinete mais bonito que o seu em toda a minha vida. George Eastman respondeu. O senhor reaviva em mim alguma coisa que já havia sido quase esquecida. É bonito, não é? Agradou-me imensamente logo que foi construído. Mas, agora, venho aqui com tantas outras coisas a tratar que muitas vezes não vejo o meu gabinete durante semanas. Adamson andou e esfregou ligeiramente a mão sobre uma moldura. É carvalho inglês, não? Um pouco diferente do carvalho italiano. Sim, respondeu Eastman. É carvalho inglês. Foi escolhido para mim por um amigo especialista em madeiras finas. Eastman mostrou-lhe todo o gabinete, frisando a sua extensão, as cores, trabalhos à mão e outros detalhes que ele ajudou a planejar e executar. Enquanto andavam pelo gabinete, admirando as obras em madeira, pararam diante de uma janela e George Eastman, no seu modesto e muito suave modo de falar, citou algumas das instituições por meio das quais ele procurava ajudar a humanidade. A Universidade de Rochester, o Hospital Geral, o Hospital Homeopático, a Casa dos Amigos, o Hospital de Crianças. O Sr. Adamson congratulou-se entusiasticamente com ele pelo humanitário emprego que dava à sua riqueza, aliviando os sofrimentos da humanidade. George Eastman abriu uma caixa de vidro e dela retirou a primeira câmara fotográfica que possuíra,
uma invenção que comprará de um cidadão inglês. Adamson fez-lhe várias perguntas sobre suas primeiras lutas quando se iniciou nos negócios, e o Sr. Yashman falou com real interesse sobre a pobreza de sua meninice, como sua mãe viúva manteve uma casa de cômodos, enquanto ele estava empregado num escritório de seguros. O terror da pobreza apavorava-o dia e noite e resolveu ganhar o bastante para que sua mãe não tivesse que trabalhar até a morte numa casa de cômodos. O Sr. Adamson ainda lhe formulou outras perguntas e ouviu, atento, o relato da história das suas experiências com chapas fotográficas secas. Contou como trabalhava num gabinete o dia inteiro, algumas vezes fazendo experiências a noite toda, tirando ligeiras sonecas enquanto agiam os preparados químicos, muita vez trabalhando e dormindo vestido durante 72 horas consecutivas. James Adamson foi introduzido no gabinete de Yashman às 10h15 e advertido de que não devia tomar mais de 5 minutos, mas 1 hora se foi, 2 horas passaram, e eles continuavam conversando. Finalmente, Yashman voltou-se para Adamson e disse: "A última vez que estive no Japão trouxe algumas cadeiras que coloquei na minha varanda. Mas o sol descascou toda a pintura, de modo que fui ao centro da cidade outro dia, comprei tinta e eu mesmo as pintei de novo. Gostaria de ver como me saio pintando cadeiras? Pois bem. Venha à minha casa, almoce comigo e mostrar-lhe-ei." Depois do almoço, o Sr. Yashman mostrou a Adamson as cadeiras que comprará no Japão. Não valiam mais de $1,50 cada, mas George Yashman, que ganhará $100 milhões nos negócios, estava orgulhoso das mesmas porque ele as havia pintado. A encomenda para as cadeiras se elevava a $90 mil. Quem, supõe você, conseguiu o fornecimento das mesmas, James Adamson ou algum dos seus competidores? Desde essa ocasião até a morte de Yashman, ele e James Adamson foram amigos íntimos. Claude Marais, proprietário de um restaurante em Rouen, na França, utilizou esse princípio e poupou o seu negócio e evitou que uma empregada-chave pedisse demissão. Tratava-se de uma senhora que estava na casa há 5 anos e constituía o laço vital entre o Sr. Marais e as 21 pessoas que formavam o quadro de funcionários. Ele ficou chocado ao receber a carta registrada enviada por ela na qual pedia a sua demissão. O Sr. Marais relatou: "Fiquei extremamente surpreso e, ainda mais, desapontado, porque sempre a tratei com justiça, receptivo mesmo às suas necessidades. Principalmente considerando o fato de que também éramos amigos. Talvez por isso eu tivesse chegado a exigir dela muito mais que dos demais empregados. Eu não pude, naturalmente, aceitar a demissão sem qualquer justificativa. Chamei-a particularmente e disse: Paulette, você deve compreender que não posso aceitar seu pedido. Você significa muito para mim e para minha firma. Você é tão importante para o sucesso deste restaurante quanto eu próprio." Repeti isso diante de todos os funcionários. Convidei-a para ir à casa comigo e reiterei a confiança que depositava nela diante da minha família. Paulette retirou o pedido e hoje posso confiar nela como nunca antes o fizera. Frequentemente reforço essa minha atitude elogiando-a pelo que faz e mostrando-lhe quanto ela é importante para mim e para o restaurante. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas, disse Disraeli, um dos homens mais perspicazes que jamais governaram o Império Britânico. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas o ouvirão por muitas horas. Princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente. Resumo. 6 maneiras de fazer com que as pessoas gostem de você. Princípio 1. Interesse-se sinceramente pelas outras pessoas. Princípio 2. Sorria. Princípio 3. Lembre-se de que o nome de um homem é, para ele, o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Princípio 5. Fale sobre assuntos que interessem a outra pessoa. Princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente.